Esse aqui é um programa onde entrevistamos os melhores capoeiristas da atualidade. Então, fique até o final. Eu tenho certeza que você vai adorar essa entrevista. E se você já nos conhece, você também fica até o final, que você já sabe tudo que acontece aqui, onde falamos de viagens, rotinas, vida, treinamentos e muito mais. E hoje eu tenho a honra de ter aqui com a gente um grande amigo, um grande capoeirista, um grande divulgador da nossa arte afro-indígena brasileira pelo mundo. Nós vamos conversar hoje com o contramestre Capacete Baraúna. Seja bem-vindo, a casa é sua, a casa é nossa. Ginga aí, meu querido Johnny. Yeah. É um prazer, irmão, estar aqui com você. Eu te agradeço muito pelo convite, né? É uma grande alegria poder não somente estar aqui, mas revê-lo com saúde, saber que você está bem, fazendo esse trabalho com muito carinho, que é um trabalho que contribui bastante para o nosso cenário da capoeira, né? Um cenário que precisa tanto desse tipo de trabalho. E eu agradeço pelo convite e agradeço pela oportunidade e agradeço também por você estar fazendo esse trabalho. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite, de conversar com a gente, né, de bater esse papo. Eu não podia não conversar com você, você que apresentou o Zoom para mim, você que me ensinou tudo sobre o Zoom, né? Para quem não sabe, aliás, muita gente não sabe, quando começou essa pandemia, eu já vi o Capacete já nas redes sociais se ativando. Eu falei, rapaz, espera aí que eu preciso conversar com esse cara aqui. Aí eu mandei a mensagem para você e você mandou tudo, esclareceu todas as dúvidas que eu tinha, então eu te agradeço demais. Então você tem a sua parcela também nesse projeto, mesmo sem saber. Cara, bicho, que situação, né, que aconteceu no mundo. O mundo já estava de pernas pro ar, e com a situação da pandemia complicou muito mais. E na verdade, essa sacada das aulas online, o Xuxo, né, o mestre Xuxo já vinha fazendo um tempão. E eu tive a oportunidade de vê-lo em ação uma vez, muito antes da pandemia, em um evento que nós estivemos juntos. E do nada, a gente conversando e tal, ali no meio da festa, ele falou, pera aí que eu vou dar uma aula. Eu falei, porra, uma aula agora? O cara parou ali no cantinho, botou ali o celular e tal, arrumou todo o cenário e deu a aula. E aí depois começou a pandemia, veio o clique, né? Porque também através da minha mulher, ela trabalha através do Zoom, fazendo algumas reuniões e tal. Então foi quando ela falou, tem essa plataforma. Aí já vieram outros alunos também que trabalham, são programadores e tal, falou, olha, existe o Zoom que se usa muito para fazer reuniões, funciona muito bem o áudio. E, enfim, quando eu vi o Zoom pela primeira vez, claro que foi uma reação, é estranho pra gente, né? Ter essa relação de aula, mas era o que tinha no momento e como você sabe, né? A gente tem a capoeira como nosso ponto principal de vida, mas também nosso modo de viver. A gente vive para ela, mas também ela nos ajuda a viver, né? Com certeza. Então eu não podia parar de trabalhar. Então achei essa plataforma e aí eu falei, putz, isso aqui é a direção. E graças a Deus foi uma direção que foi para muita gente, né, cara? E muita gente começou a abraçar a ideia, trabalhou e, inclusive naquela que você procurou, várias outras pessoas procuraram, Capacete, como é que é? Eu falei, cara, a receita do bolo é essa aqui. Para mim tá rolando, tô mantendo meu trabalho, manter o teu também. Verdade, cara. E você foi super. Você esclareceu todas as dúvidas que eu tinha, falou tudo, não escondeu nada. A gente conversou até de grana, se eu não me lembro, você falou, não, tô fazendo assim, faça assim que vai dar certo e tal. Porque realmente foi um momento novo, né? Que a gente estava. Todo mundo ficou um pouco perdido, né? Porque né, eram poucas pessoas que estavam trabalhando já na internet com essas coisas. E eu só me dei conta desse lance que já estava rolando, o lance da internet, muito depois. Porque depois eu fui conectar os pontos. Aí eu já via, como você falou, o mestre Xuxa, que já tinha um trabalho já na internet, já em outras artes eu percebia que o yoga também já tinha um trabalho forte na internet. Eu falei, ela só a capoeira que estava um pouquinho atrasada, mas acho que agora vai dar para fazer essa união, né? Para unir a capoeira presencial com a capoeira online e tentar suprir a necessidade de todo mundo, né? Porque hoje a capoeira está no mundo, então a gente precisa estar no mundo também, né? Exatamente, concordo. E também, né, Johnny, é inegável, porque vamos imaginar a situação antes da pandemia. Por exemplo, poxa, você tem alunos fora, alunos que trabalham com você, alunos que te ajudam a construir todo o teu trabalho. E esses alunos também são responsáveis por outros alunos, né? São teus professores, teus graduados, enfim. Pô, se antes da pandemia tinham que se encontrar
2 vezes no ano, uma vez no ano, ou a cada 2 anos, né? Somente nos eventos. E, querendo ou não, através do Zoom, vai nutrindo muito mais essa relação, vai nutrindo muito mais a troca de informação, vai nutrindo muito mais esse enriquecimento de informação, até para que o teu aluno possa fazer um trabalho bem feito, né? Principalmente a pessoa que é responsável pelo trabalho, você pode orientar melhor. Está dando aula, está corrigindo, está fazendo, está falando. Ele já não é iniciante, então ele pega ali 1, 2, 3, 4, faz 2 duplas e vai treinando o que você quer. Então, não deixa de ser uma realidade. Nós somos homens muito jovens para a gente ficar cheio de verdades, né? A gente deixa, verdade. A gente deixa para quem sabe tudo. E a gente que não sabe nada, ao menos eu falo por mim, né? Eu que estou aprendendo, eu prefiro ir aprendendo com o mundo, né? A gente vai... Capoeira é isso, né? Vai se moldando. Vai se adaptando. E muitas coisas novas nasceram, né? Legal. Eu vi também que você fez o Falando Capoeira, se eu não me engano. Não sei se o nome era esse, acho que era esse, né? Falando Capoeira, assim. E quantas coisas bacanas vocês produziram um material ali, né? Ao vivo ali pelo Zoom, vocês conversando, disponibilizaram todo esse material no YouTube, ou seja, olha quantas coisas boas você tem a oportunidade de ouvir o mestre Cacá Bonatti, vários outros mestres que passaram por ali, né? Você poder ouvir. Não, antigamente a gente usava o YouTube para ver a pessoa se movimentando, e hoje a gente tem uma possibilidade também de escutar o capoeirista falando, né? Ele dialogando ali, falando o que ele sente. Então, acho que uma ferramenta que vem para unir, né? Para completar o nosso trabalho. Mas vamos falar de um assunto oposto. A gente está falando do online, eu quero falar do presencial, que você, nessa pandemia, você trabalhou demais e você deu um show aí, que você preparou a sua academia, que, se eu não me engano, já está pronta para ser inaugurada aí oficialmente. Segunda-feira. Já está pronto, tudo pronto. Eu gostaria que você falasse de todo esse processo. Eu sei que, claro, no coração do capoeirista, um dos sonhos é ter o seu próprio espaço, né? É ter o seu próprio horário, é ter aquela liberdade de você receber os seus amigos qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você poder ficar ali. Mas eu quero saber quando é que essa semente, né, dentro do seu coração já deu aquela primeira, né, a raizinha deu aquela expandida e você falou, não, vamos nessa, e você começou a trabalhar, mentalizar tudo isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo desde o comecinho. Pô, foi duro, hein? Posso imaginar. Não, foi duro, Johnny. Foi muito difícil, né? Porque, na verdade, essa é uma ideia que todos nós temos, né? A gente trabalha com capoeira há muito tempo, né? Eu te acompanho, a gente se conhece já há alguns anos, eu sei da tua trajetória. E, poxa, eu já dou aula há muitos anos, cara. São mais de 2 décadas, né? Que eu tenho, tipo assim, não sou uma pessoa super antiga de capoeira, sou novo de idade de capoeira, mas eu tenho uma vida dedicada, né? Até hoje à capoeira. E desde sempre, eu sempre quis um espaço onde a gente pudesse cultivar conhecimento, onde a gente pudesse produzir realmente para a capoeira, né? E estar alimentando muito mais esses conceitos, principalmente de enraização na cultura, né, de matriz africana, brasileira e indígena, né? Porque eu acho que a capoeira também, às vezes ela se empobrece muito, né? Ela cresceu tanto, mas às vezes o capoeirista não corre atrás desse acesso, e às vezes os professores, as outras pessoas não se preocupam tanto em proporcionar esse tipo de conhecimento para os alunos. Então quando eu cheguei na Europa, já fiquei com aquilo na cabeça. Não consegui fazer em Barcelona, né? Porque também fiquei pouco tempo e não tive a oportunidade. E quando eu cheguei na Itália, já vi com aquilo na cabeça. Eu falei, não, vou trabalhar aqui nessa direção. E tudo muito difícil, né? Você mora aqui na Itália, você sabe que as coisas não são fáceis, né? São muito complicadas. E graças a Deus, né? Eu fui nesses 8 anos que eu moro em Roma, eu fui conseguindo consolidar, né, a capoeira dentro do coração de alguns alunos, né? E fui criando... É o mais importante, né, cara? É o mais importante. Porque sozinho a gente não consegue nada, né? Na vida a gente não consegue nada sozinho. O capoeirista que pensa que é o Superman tá lascado. Esse a gente já sabe o final. Pois é, então... E aí a gente foi criando, eu fui tentando estruturar essa base desses alunos e puxando eles, né, para essa direção e fazendo eles sonhar junto comigo. E a pandemia, por incrível que pareça, né? Na verdade, eu fui para o Brasil, voltei,
E aí eu sempre aluguei sala, né, para dar aula, para trabalhar. E um dia aconteceu uma situação que era o que eu precisava para realmente caminhar nessa direção. É isso que eu quero saber. Mudou a direção do local onde eu dava aula, né? Trocou uma associação, entrou uma outra gestão. E nessa gestão tinha um padre, né? E eu acho que ele não tinha muita experiência de lidar assim, com os custos, né? Tipo assim, não entendia que nós somos colaboradores, não somos funcionários, né? Porque afinal a gente paga aluguel. Então, poxa, quando bateu 1 minuto do meu tempo, né? Um exemplo, eu terminei a aula 10 horas. Pô, deu 10:01, esse cara invadiu a sala. E expulsando todos os meus alunos, expulsando a mim. E deu as costas e saiu andando e falou, tem que sair, tem que sair. Então eu fui atrás dele, zangado, né, daquele jeito. Posso imaginar. E aí a gente teve uma discussão, mas na hora sim, bateu um negócio no meu coração e me aliviou. Falou, rapaz, é a vida falando com você. E aí naquele mesmo dia, assim, eu juntei alguns alunos e eu falei, olha, é o seguinte, ou é agora ou é nunca. Então, quem está comigo, então estou com você, está com você, a gente fez uma reunião na outra aula, e vamos lá, já vamos estruturar aqui a ideia, eu quero isso aqui, a direção é essa, vamos trabalhar nisso aqui, como é que é, e claro, né, às vezes eu tenho uma ideia, ou outra pessoa tem uma ideia, mas a gente não tem habilidade para fazer e construir tudo, né? Mas a gente junta pessoas, né, que têm habilidades diferentes, e abraçam essa ideia, e todo mundo caminha naquela direção para realizar o seu sonho, né? Então, e meu sonho, graças a Deus, foi o sonho deles também. No entanto que eu digo assim, a casa não é minha, o Ileodara não é uma casa do capacete. O Ileodara é uma casa de todos nós e eu sou simplesmente um zelador. Né? Eu vou ali fazer a manutenção, dou as aulas e zelo pela casa para que vocês possam estar aprendendo, crescendo, desfrutando, tendo uma moradia de capoeira, para capoeirista. Né? Legal. Então no final das contas, assim, o padre ajudou. Tem males que vêm para o bem. Então, assim, ajudou a mover as coisas e logo veio a pandemia. E aí veio vários problemas, né? Porque a gente conseguiu encontrar um espaço com preço de aluguel bem acessível. Só que aí aconteceu um problema super forte, né? Que o investimento era muito grande para a reestruturação. E deu uma chuva. Graças a Deus deu aquela chuva. Era Deus mandando chover. Tava te avisando, falando, não, calma, não é isso aí. Aí a Ritinha do nada acordou no outro dia e disse assim, putz, eu tenho que ir lá depois dessa chuva, ver como é que tá o espaço. Né? E a gente já tinha assinado o contrato, já estava na cara do gol com esse espaço. Quando a gente chegou lá, olhou pro teto, tinha uma rachadura, parecia uma cachoeira dentro. Nossa. E aí, no mesmo momento, quando a gente chegou, estava a pessoa que era responsável pela obra, que ia fazer a obra pra gente, né? E estava a pessoa que estava fazendo a gestão da documentação dos permissos. Então, não tinha como dizer que era gente que somente nós tínhamos visto. E estava vendo aquilo ali. Eles também estavam vendo. Então, a gente mostrou e falou assim, olha, tá vendo a situação? Como é que é? Vai em cima, vai embaixo. Resumindo, a gente alugou a parte interna, mas não alugamos a parte externa. A parte externa era um trabalho que os proprietários tinham que fazer. Resumindo a situação, os proprietários criaram resistência para fazer esse investimento para reestruturar em cima e acabou que a gente cancelou o contrato e aí deu aquela tristeza na gente do gol. Só que eu falei bem assim, gente, é o seguinte, não deixa a peteca cair não. No mesmo dia, aliás, no outro dia eu fui tomar um café aqui perto de casa e saí perguntando, porque eu sempre paquerei um espaço aqui, que eu sempre falava para a Rita, já são 6 anos que eu passava na frente e dizia, aqui dá uma boa academia de capoeira. Ela, nada, isso aqui tá tudo quebrado, só tem lixo aí dentro. O espaço estava abandonado, esse também. Enfim, consegui o contato do proprietário, né, conversando com uma velhinha ali, aí ela ajudou, ela falou, eu conheço o proprietário, não sei o que, e foi fazendo a ponte, aí a gente sabe como é que é, né? Quem tem boca... Onde você tá? Quem tem boca, então já sabe. Então, foi em cima, foi embaixo, ela conseguiu o contato, a gente conseguiu falar com o proprietário, já marcamos uma reunião, e a coisa foi fluindo, a gente falou, porra, tá vendo? Era para ser. Isso aqui era para ser dessa forma. E aí veio a esperança de novo, veio toda aquela vontade, a gente conseguiu fechar todos os nossos esquemas e conseguimos realmente fechar o contrato com o proprietário a um preço que a gente pudesse nos responsabilizar e nos comprometer, né? Porque é importante também a gente honrar esse compromisso.
E a gente conseguiu, de uma certa forma, o que era possível, tudo que era possível para fazer o espaço acontecer. Então, só que foi uma fase complicada, né? Porque tudo muito difícil com a pandemia, a gente não sabia quando ele ia abrir, e o espaço pronto, e aquela coisa toda, aí a gente não tinha dinheiro suficiente, como é que vai ser? Vamos fazer uma campanha na internet. A capoeira vai ajudar e Deus também. Então, e pronto, aí fui na cara e na coragem, graças a Deus, eu penso dessa forma, entendeu, Johnny? Que a pandemia, infelizmente, foi muito negativa para muita gente, né? Muitas pessoas perderam a vida nessa pandemia, mas Deus nos deu uma oportunidade da gente conseguir montar o nosso espaço, porque se não fosse essa pandemia, né, nessa situação, a gente não conseguiria. Eu não conseguiria pagar um aluguel do espaço que eu trabalhava antes e, ao mesmo tempo, pagar as obras do outro espaço e pagar o aluguel ao mesmo tempo. Então, teve... momento, né, a coisa foi acontecendo. Como você falou, às vezes a vida dá os toques pra gente, né? Vai botando assim um empecilhozinho que não é pra gente parar, é só pra gente contornar e ir para um outro lugarzinho. Às vezes a gente esquenta a cabeça, fica ali de cabeça quente, quer quebrar a porta ali, o muro com a cabeça, e não, é só dar um jeitinho, né? Que nem no jogo, né, meu? Você vai aqui, dá uma ligadinha aqui, dá uma saidinha de lá, e as coisas vão acontecendo. O que eu acho mais lindo da sua academia, claro, não a conheço ainda, mas aquele, eu não sei como é que chama, aquele painel, o banner que você colocou atrás, assim, que tem a imagem, né, que tem o logo do grupo, depois tem um índio, se eu não me engano, tem várias imagens atrás. Aquilo ali ficou maravilhoso, cara. Ficou de uma beleza surreal, cara. Eu quero ver ao vivo, claro, a academia, mas acho que quando eu bater de frente com aquela imagem, eu vou ficar umas 3 horas ali olhando, porque realmente é muito lindo, ficou muito bonito. Não, Johnny, mas ali expressa bem, na verdade, o que eu mentalizava para o espaço, né? Porque eu acredito que um espaço assim tem que dar dignidade, principalmente às pessoas que irão trabalhar dentro dele, no sentido que eu sei a dificuldade de alugar uma sala, eu sei a dificuldade de tentar começar um trabalho novo, eu sei a dificuldade de você ir alugar uma sala num espaço onde de repente é frequentado por um outro tipo de modalidades, e você chegar com a capoeira e as pessoas te olham torto, dizer assim, pô, ainda mais a cor, né? O jeito de ser. As pessoas gostam de brasileiro, mas a gente sabe como é que é, né? Tem um empecilhozinho, às vezes, infelizmente. Então, e uma das minhas ideias também era justamente criar um espaço onde eu pudesse dar oportunidade, não somente para a capoeira, mas também para outras atividades, outras manifestações culturais brasileiras, e principalmente para professores brasileiros, né? Professores brasileiros, não discriminando ninguém, porque inclusive no nosso espaço vai ter alguns italianos que vão estar trabalhando com outras atividades, que não é um problema nenhum, acredito que seja bom, mas principalmente oportunizar um espaço onde as pessoas possam se sentir bem para fazer um trabalho legal pela cultura brasileira. E que tenham principalmente o tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo da cultura brasileira, ainda mais quando você trabalha com a sua cultura dentro de um outro país, de um outro centro cultural, precisa de tempo, precisa, né, para amadurecer a ideia. Então, às vezes, a gente chega, como você mesmo falou, a gente chega na academia, está começando um trabalho, você talvez não tem 30 alunos, para a academia te olhar já com os olhos, pô, ele vai trazer 30 mensalidades ali e tal, que vai ficar legal. Então, tudo precisa de um tempo. E, às vezes, a gente precisa dar, agora que você tem essa possibilidade, é legal também você dar o tempo para outras pessoas poderem desenvolver o trabalho delas, né, cultivar o sonho delas também, de ter um trabalho, de poder viver dignamente da arte e para a arte também, né? Justamente. Não, a ideia é justamente essa, porque é importante, né? Sabemos as dificuldades, já estivemos do outro lado, hoje em dia, graças a Deus, eu posso estar deste lado que a gente dá uma oportunidade para as pessoas chegar a montar o seu trabalho. E como eu falo para todos, você sinta em casa, se sinta que aqui é a sua base, sinta que faça seus alunos entender que aqui é a casa de vocês também. Se você vai dar aula de samba, de dança afro, fazer o que você for fazer, aqui também é a sua casa. O Ileodária é o seu espaço e faça seus alunos se sentirem bem, porque eu quero que você se sinta bem, né? Então, justamente para a gente fazer uma via de contramão, né? Contra uma cultura que sempre, aparentemente, uma cultura brasileira que sempre existiu aqui na Europa, principalmente aqui na Itália, né? Que foi sempre a venda de uma cultura prostituída, né? E eu sempre considerei importante
um espaço que fizesse um trabalho de contramão, onde você pudesse apresentar um samba de roda do Recôncavo Baiano, as danças dos orixás, tipo assim, um trabalho que além de ensinar você a se mover, mas te pudesse informar, te pudesse trazer para uma outra cara brasileira, de repente não vender um produto cultural maquiado para ser melhor, mais atrativo para esse público, mas por que não dar uma oportunidade para esse público conhecer um outro Brasil? Não somente bunda, carnaval e futebol, com muito respeito que eu tenho, mas conhecer também a cultura de gente, de realmente do seu povo, a cultura do seu povo de origem. Né? Com mais profundidade, né? Uma coisa com mais profundidade, que tivesse um pouco mais de... Razão. É isso. E vamos acompanhar aqui um pouquinho, né, desse maravilhoso centro cultural aqui que está nascendo no centro de Roma. O Ileodara é a vossa casa. Desde agora, sintam-se todos bem-vindos. Em breve, essa pandemia passará e com certeza organizaremos uma linda celebração para inaugurar a casa. Enquanto isso, vamos nos manter pacientes, saudáveis e positivos. Ixi, mas se esse fosse o problema... Que bacana isso. E, cara, uma coisa que eu acho muito legal, assim, que você sempre fala nas suas postagens no Instagram, né, no Facebook, do Amazonas para o mundo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua cidade. Porque, cara, você é privilegiado, porque quando você vive na Europa já há vários anos, e uma das primeiras perguntas que as pessoas perguntam quando a pessoa sabe que você é brasileiro, ela pergunta se você já foi no Carnaval do Rio, ou se você já foi na Floresta Amazônica. Então, em uma você já está ali. Então, você é muito privilegiado porque você pode falar com propriedade, né, de uma das perguntas, eu acho que um dos cartões postais acho que mais rico que o nosso Brasil tem, que é essa cultura, né, a cultura não, a cultura também, mas é o povo, é aquela área geográfica bonita, preservada, muito forte também, porque deve ser difícil você preservar, né, para nós brasileiros, mas principalmente, a gente fala nós brasileiros, mas às vezes a gente não está nem aí. Né? Tipo, a Amazônia é do Brasil, mas deixa que eles cuidam lá. A gente às vezes não está muito preocupado, infelizmente. Mas o povo ali que está ali preocupado com a reserva indígena, que está ali preocupado ali com seus alimentos também, que são dali, né, de você preservar muitos medicamentos ali que são naturais daquela área. Então, são muitas coisas, né, que imagino que que é difícil de preservar, de lutar. E isso também, em contrapartida, gera muito orgulho, né, de você nascer e fazer parte de um ambiente tão rico assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua cidade de Manaus, que você sempre fala do Amazonas para o mundo, então que você falasse um pouquinho sobre ela. Falar de Manaus é fácil, falar do Amazonas para mim é um prazer, porque eu sou muito orgulhoso de ser, né, de uma cidade que é o coração da Amazônia, né, de fato é o coração da Amazônia. Manaus é uma cidade que em seu nascimento já tem uma grande história de resistência por detrás. O Amazonas é uma terra de muita riqueza, de muita fauna, de muita flora, né, de muita cultura, de uma cultura muito particular, né, de matriz indígena, de um conhecimento muito local. Né? Sabemos que o Brasil é muito grande, cada região do Brasil é um país dentro do Brasil. Verdade. E grande, né? E não é pequeno, não. Então, às vezes eu falo para as pessoas, pô, eu sou de Manaus, aí o cara fala assim, pô, eu sou de São Paulo, pô, Manaus está muito longe. Eu falei, depende do ponto de vista. O que você é. Porque se você fala bem assim, pô, mas Manaus, velho, pô, quase não conheço ninguém de Manaus, pô, uma terra tão distante. Eu falo, mas você usa computador lá em São Paulo? Você tem TV lá no Rio de Janeiro? Aí o cara assim, moto, você tem moto? Tenho. Olha lá onde é que é produzido. Cara, eu te interrompendo, quando eu pensei, eu falei assim, pô, eu queria falar de Manaus, aí eu falei, só que eu não sei, eu fiz uma pesquisazinha, né, para não passar vergonha também. Daí eu tentei pensar o pensamento mais, que hoje é muito fácil você ter a informação, você procura e tal, mas eu procurei ter a informação mais enraizada, né, de Manaus que eu tinha dentro de mim. Aí eu falei, pensei, Manaus, cara, a única coisa que eu sei de Manaus são os CDs, fala Zona Franca de Manaus, né, que tudo quanto é CD no Brasil que você compra está lá, fabricado na Zona Franca de Manaus. Eu falei, eu não vou falar para o capacete que a única coisa que eu sei é escrito Zona Franca de Manaus, vou passar vergonha. Mas você está falando aí, né, uma coisa que o Brasil todo sabe, até mesmo sem
sabe sem saber, aquela coisa que está dentro de você, mas você não está vivendo ali e não sabe. É o que você está falando exatamente agora. Manaus é uma cidade com muita história, né, Johnny? Ela foi uma das primeiras cidades brasileiras a ter luz elétrica. Foi uma cidade que morou muitos barões na época da seringa, né, na época da borracha. Você sabe que muita gente foi buscar, era o ouro branco, né? Muita gente ia fazer fortuna em Manaus, né? E Manaus era a base onde as pessoas chegavam. Então Manaus era como se fosse a pequena Europa dentro do Brasil, né? A pequena Paris, né? Que era já tudo iluminada, já, né? Bem antes de muitas outras cidades brasileiras. Na cidade você ainda vai ver aquelas estruturas, né, que eles tentaram construir sendo baseada justamente no modelo europeu, né? No entanto que nós temos um dos teatros mais famosos do mundo, que é o Teatro Amazonas, e ele está justamente em Manaus, né? Ele foi justamente criado e sustentado nessa época da borracha, né, pelos barões. Quanta riqueza dentro do nosso Brasil, e às vezes a gente não sabe, talvez até por dificuldade mesmo, de você não ter a oportunidade, né, de se locomover, de fazer viagem, né, ou às vezes também de não ter a possibilidade de ter pessoas perto de você que são daquela área, que podem falar com propriedade. Mas a coisa boa da Europa, de viver às vezes fora do país, é porque você tem contato com muitas pessoas, né, de outros países, de outros lugares do Brasil, que falam realmente, né, com propriedade, porque nasceram ali, viveram ali, seus familiares estão ali, os seus passados e antepassados estão ali, então sabe falar, não é uma coisa só que leu ou ouviu em algum lugar. Então a Europa, às vezes, a Europa não, a capoeira traz isso, né? Não é só a coisa da Europa. Quando eu estiver lá, venha conhecer, eu convido você. Você vai gostar muito, você vai ficar encantada. A natureza é maravilhosa, a cidade é bonita, o povo tem uma característica muito, muito deles, né? Muito nossa, na verdade, porque são pessoas que estão sempre sorrindo, pessoas que estão sempre... não são pessoas de... aparentemente parece que são pessoas que não se comunicam tanto, que elas são mais observadoras, fica vendo quem você é, mas dá risada de tudo, porque vem muito dessa cultura indígena, né? O índio, quando ele não entende algo, ele ri. E aí você acha que ele está tirando onda de você, mas não é, ele está ali, ele tá rindo porque não está entendendo. Então, ele, né, na humildade dele, ele prefere levar aquela situação de uma outra forma, né? Ele não se fecha, não fica zangado, entendeu? Então o povo tem essas marcas culturais no povo. Interessante. E com certeza, se for todo mundo gente boa igual você, deve ser mesmo. Vou me dar bem, pô. Não, a galera lá é massa. Eu, como você falou, assim, eu me sinto privilegiado, primeiramente porque minha mãe é uma mulher preta, né? A família por parte da minha mãe são pessoas negras, são pessoas que fazem parte do primeiro bairro negro de Manaus, né? Como Negada, e é o segundo maior quilombo urbano do Brasil. Olha aí. Justamente fica no coração da cidade, né? Que é no famoso bairro da Praça 14, onde eu nasci e me criei. E meu pai, né, ele tem descendências indígenas, né, pela parte do pai dele, né, justamente com a família indígena. Então eu me sinto muito comprometido com essa memória, no entanto que eu venho já há algum tempo, né, alimentando muito mais essa identidade e enraizando o nosso projeto do Ileodara nessa identidade do afro-indígena, né, do afro-ameríndio, né? Bonito, isso é muito, muito legal, muito interessante, porque realmente é um trabalho que tem que ser feito, né? E a gente, como comunicador cultural, como agente cultural, a gente tem que realmente batalhar para fazer jus a toda aquela batalha que eles tiveram, né, em tantos anos, né, no Brasil. Então a gente tem uma oportunidade de voz, né, de poder comunicar com outras pessoas e passar uma mensagem sincera, uma mensagem com profundidade daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente procura preservar, né? E falando de Manaus, vamos falar também do Angelinho, ou Angelão, não sei como é. Acho que vai ser Angelão, né, pô, grandão, mas o tamanho é sempre pequenininho. Talvez você era o Angelinho de casa. Como é que foi a sua trajetória desde criança, quando você conheceu a capoeira, e como é que foi desenvolvendo as coisas para você, né, na sua vida com a capoeira? Johnny, eu sou o terceiro filho de 3 filhos, né? Somos 3 homens, e eu sou o caçula, né? E eu tenho 2 irmãos gêmeos. E eu vi a galera toda forte, né? A galera ali, rapaz... Se você acha que eu sou grande, rapaz, meus irmãos são mais altos e são realmente mais fortes, né? Rapaz, quero ver meter a mão com o capacete, tá maluco?
E minha mãe minha mãe é uma guerreira, né? Como eu te falei, ser mulher preta no Brasil e pobre não é fácil, né? E que para sustentar 3 filhos desse tamanho, meu irmão, tem que trabalhar muito. Haja feijão, viu, pai? Porque, porra, desse tamanho, o estômago não deve ser pequeno, não. E como eu te falei, né? Minha mãe sempre uma mulher muito trabalhadora, trabalhou muito na vida, é viva, graças a Deus, né? Está se aposentando agora do 2º emprego, né? Então você pode pensar que é uma mulher que trabalhou muito. Meu pai é aposentado como mestre de obra, né? Foi pedreiro a vida toda, depois mestre de obra. Então eu venho de uma família simples, de uma família pobre financeiramente, mas muito rica de amor, de cultura. Graças a Deus eu não me sinto na carência, não senti carência de amor, né? Eu não tive dinheiro, né? Não tive muitas vezes comida, não tive muitas vezes muitas coisas que de repente outras famílias tiveram. Mas minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eu acredito que sempre são pessoas que nos deram uma boa base para saber viver a vida, né? Principalmente com honestidade e não ter medo de trabalho, né? Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Com 12 eu já sabia que era ganhar dinheiro. Com 17 já saí de casa e não voltei mais, até hoje. Entendeu? Então, no Brasil a gente sabe como é que funciona, né? O jogo é diferente, o jogo da vida é diferente. E eu conheci a capoeira, na verdade, aos 10 anos de idade. E comecei realmente aos 11, de 11 para 12 anos, né? E aí eu comecei ali, pai, porque eu via na TV, via aquela coisa e fiquei encantado. E quando eu comecei assim, eu vim de um bairro muito violento, né? O bairro da Praça 14, você pode imaginar, um bairro de pessoas negras, dentro de uma sociedade com influência indígena. Então as pessoas não entendiam muito bem. Tinha aquela discriminação também daquelas pessoas que eram tipo assim, os brancos, né? Brasileiros, tipo assim, que já ficaram de famílias ricas, que herdaram dinheiro, já ficaram ali, quer dizer, então são pessoas que de repente tinham um poder aquisitivo, mas não tinham cultura, né? Porque infelizmente sabemos que no Brasil é muito fácil se deparar com o brasileiro estrangeiro na sua própria terra e não conhece nada da sua própria terra, né? E se ele não conhece da sua terra, ele naturalmente não vai entender a cor da minha pele, não vai entender a minha luta, não vai entender a minha resistência. Com certeza. Então eu também sofri discriminação, sofri preconceito, não entendia como a vida funcionava, vim de um bairro pobre, violento, né? Briguei muitas vezes na rua, meus irmãos também, a gente teve que se defender, trabalhou muito cedo, né? Sei que também quer passar fome, sei que quer passar dificuldades, mas também não precisei meter a mão nas coisas de ninguém, né? Meu pai não precisava trabalhar. Então a gente sempre teve esse espírito muito guerreiro. Então quando eu conheci a capoeira, né, aos 11 anos de idade, de 11 para 12, para mim foi minha salvação, Johnny, né? Porque na verdade a vida não me dava muitas possibilidades e não me dava muita capacidade de sonhar muito alto não, entendeu? Infelizmente a realidade que estava ao meu redor não tinha pessoas para me dizer assim, não, rapaz, você pode ir além. A minha realidade, né? O sonho se limitava àquelas barreiras. Mas quando eu conheci a capoeira, fui ali, treinei um ano, né, com o mestre Ricardo Camisa Furada, né, que ele tinha um grupo, tem um grupo até hoje, chamado Berimbau dos Palmares, e esse grupo era um grupo derivado do Angola Palmares. Né, e eu tive esse início ali, treinei um tempo com ele, e depois de um tempo conheci o mestre Kaká, né, de 12 para 13 anos. E quando eu conheci o mestre Kaká, eu falei, putz, é isso que eu quero. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, e eu sou muito intenso, né? Assim, com tudo, né? Eu confesso para você que eu tenho essa intensidade. Então eu conheci o mestre num dia, no mesmo dia eu gostei muito, eu fui lá falar com ele, mestre quer treinar com o senhor. Rapaz, tu é menino, tu não sabe o que quer. Eu falei, eu sei o que eu quero. A vida não me dá muita oportunidade para ficar escolhendo, não. Entendeu? Então eu sei o que eu quero. Então se você quer, vem treinar amanhã. Fale lá com o seu professor. Fui no mesmo dia, resolvi lá com o meu, né, que era professor na época, o mestre Ricardo, falei para ele e já fui treinar com o mestre Kaká e desde lá até hoje, né, não sou muito de ficar pulando de galho em galho, né. Então é assim, né, e com o mestre Kaká, que graças a Deus também ele teve essa oportunidade na vida dele, né, de estudar, de se formar, de fazer faculdade, de ser doutor. Então ele também nos dava uma oportunidade de ver um mundo diferente. Foi quando eu comecei também a escutar assuntos diferentes,
frequentar ambientes diferentes, ver pessoas diferentes. E o mundo que, de repente, ele me apresentou, eu achava que não era para mim. Eu achava demais, eu falava, pô, eu não me encaixo aqui. E até foi quando ele chegou, não, isso aqui é de vocês também, meu irmão. O mundo é de vocês, isso aqui é de vocês. Então, e naquela época eu participava, eu era do grupo Cativeiro, né? O Mestre Kaká, ele tinha recentemente entrado no Cativeiro. Então, e o Cativeiro era um grupo muito grande no Brasil, já tinha filiais no mundo, em alguns países. Então, quando a gente fazia os eventos, vinha muita gente de fora e eu fui conhecendo, o bate-papo foi... Enfim, a cabeça foi abrindo. A capoeira, na verdade, ela nesse ponto me educou muito, né? O mestre foi... Uma porta de entrada, né? Para ter essa cultura toda dentro de casa. Pô, Johnny, é inacreditável, né, cara? Eu fico pensando às vezes assim, eu falo, putz, se não fosse a capoeira, o que eu seria? O que teria acontecido comigo? Provavelmente eu ia lutar muito para não virar ladrão, não virar assassino, né? Porque era o que a vida me empurrava na época, né? Todos nós, eu perdi vários amigos por crime, né? Vários amigos de morte matada, vários amigos estão presos, outros, graças a Deus, conseguiram estudar, né? Casaram, estão com família, estão vivendo suas vidas, mas outros não, né? A gente sabe como é que é. Eu não sou o tipo de capoeirista que teve a oportunidade de vir de uma família que desse uma estrutura financeira assim decente. Eu fico feliz por quem teve. Eu, infelizmente, tive que aprender a construir. E sobre o mestre Kaká Bonatti, uma coisa que eu sempre analiso, eu ainda não o conheço pessoalmente, mas conheço através de você. Você sempre fala dele com muito carinho, você sempre trata ele com muito carinho. Eu consigo perceber, às vezes, nas suas postagens, numa foto, em um vídeo que você coloca quando você está com o seu mestre. E é uma coisa muito bonita, muito bacana. Eu acredito que um pouco, não sei, talvez seja uma impressão, talvez não tenha nenhuma base. Eu vejo que esse contato com o mestre está um pouquinho se perdendo, um pouquinho ficando um pouquinho mais líquido, não sei se eu consigo render bem a ideia. Eu acho que com o passar do tempo, com o capoeirista vai crescendo, ele já tem uma ideia formada, já tem uma opinião que é normal, que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a nossa opinião. Eu vejo muitos capoeiristas se distanciando um pouquinho, já seguindo as próprias ideias, né, já deixando um pouco o mestre já. E eu vejo que você não, vocês continuam na mesma sintonia, no mesmo ritmo, no mesmo respeito, na mesma integridade, no mesmo caminhar, como se fosse no mesmo passo. E eu acho que isso é uma coisa que na capoeira a gente vê cada vez menos. A gente vê muita bandeira, né, muita gente carregando as mesmas bandeiras, mas dentro dessas bandeiras falando poucas vezes a mesma língua, né? Cada um já independente, trabalhando na mesma bandeira, mas cada um falando já o seu sotaque, falando da sua maneira. E eu vejo vocês dois não, vocês falando da mesma maneira, trabalhando com o mesmo ideal, com o mesmo modo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse, você já deu uma introdução, que você falasse um pouquinho mais do mestre Kaká. Eu sei que se você realmente for falar do mestre Kaká Bonatti, vai ter que ser 5 horas de episódio, mas, né, pode falar um pouquinho mais dessa relação de vocês, que eu acho muito bonita e respeito muito, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Olha, Johnny, como eu te falei, né? O mestre Kaká me deu uma vida, me deu a oportunidade de, através da capoeira, ter uma vida diferente, né? Então eu costumo sempre dizer para os meus amigos e para os meus camaradas da escola, que estão chegando agora, que estão aí 10 anos na escola, né? Eu sempre digo, o mestre me deu um grande presente, que foi a oportunidade de construir uma vida diferente, né? E eu sou muito grato, porque ele me permitiu ser capoeirista. Eu não me sinto capoeira, eu me sinto capoeirista, né? E ele me contribuiu, me ajudou, me fortaleceu para que eu chegasse nesse ponto. Então, se eu nascesse hoje e tivesse que escolher uma nova trajetória, eu ia escolher tudo de novo, né? E eu acredito, eu venho de uma família onde, desde criança, eu aprendi a pedir bênção dos meus pais e dos mais velhos que estão ao meu redor, de beijar a mão, né? Apesar de eu saber que isso é uma herança, né, da colonização, né, do cristianismo do Brasil, mas dentro da nossa família a gente via isso como um respeito aos mais velhos, um símbolo de respeito, né? E eu levei isso também para a capoeira, quando eu cheguei na capoeira, de respeitar o meu mestre. E quando eu via outros alunos não valorizando e não respeitando, né, como ele merecia, isso me chateava. E eu sempre falei para mim mesmo, eles são eles, eu sou eu, cada um é cada um,
né? Como dizia o mestre Partinho, né? Cada um é cada um. Legal isso também, você saber entender que talvez você teve uma criação diferente, talvez outras pessoas talvez não fazem nem por mal, né? Às vezes sim, às vezes não, mas talvez a pessoa não faz por mal, talvez teve simplesmente um crescimento diferente, e talvez está ainda conhecendo esses processos que fazem parte também da capoeira, mas talvez, como você falou, você é uma pessoa muito intensa, talvez isso já faz parte dentro do seu coração desde sempre. Então, esse modo intenso, ele também aparece junto com a capoeira. Mas, Johnny, eu penso assim, a pessoa só reclama do que não tem, né? Então, às vezes você treina, não você, estou dando um exemplo, uma pessoa treina com um mestre e essa pessoa ainda não sente aquele mestre no coração dela. E aí o que acontece? Então, ela reclama do mestre, fala mal do mestre, porque ela não sente ainda que tem mestre. Mas quando a gente sente que tem, a gente não reclama, pô. A gente já aceita o fato que ali é o nosso mestre. Então, como é que eu posso ser fruta, posso ser raiz, posso ser semente, se eu não valorizo a raiz? Como é que eu cheguei lá em cima, na ponta da árvore, porra, hoje eu sou fruta, daqui a pouco eu vou ser semente, mas para chegar até ali, eu tenho que valorizar a raiz, pô. O lá atrás, quem me sustentou, né? Quem sustentou a base para que eu pudesse estar ali. Então, talvez a raiz nunca vai ser fruta, mas graças a ela eu sou. Então, graças a ela que existe a fruta, né? Então eu vejo a minha trajetória, o meu trabalho, né? O pouco que eu venho fazendo, né? De contribuição com a arte, como uma extensão do legado do meu mestre. Eu tenho esse comprometimento, esse compromisso, né? Com ele, porque eu não acredito que eu tenho que dar alegria após a morte. Eu quero que ele sorria bastante e tenha orgulho em vida, né? Então eu me esforço para que ele esteja presente. A gente não é rico não, mas a gente se esforça muito para que o mestre venha todo ano aqui, esteja conosco, passe bem, curta bastante, aproveite, nos ensine. Eu ensino meus alunos a chamar o mestre de mestre, né? Tratar ele com respeito, com carinho, com amor, né? Porque, como eu digo meus alunos, meu mestre, ele sempre nos ensinou a entender capoeira como vida. E capoeira como vida é o comportamento dentro e fora da roda. Então nos ensinou a trocar pau, nos ensinou a jogar capoeira, a vadiar, a dar um rabo de arraia para jogar com uma criança de 2 anos e usar um rabo de arraia na hora da dor. Então tudo isso eu aprendi com meu mestre, né? A entender cada momento, entender cada situação, entender que uma faca, que é a mesma faca que eu uso para fazer uma comida boa, mas todo dia eu tenho que amolar, porque se na hora que eu precisar me defender, a faca tem que estar pronta. Verdade. Então, quando a pergunta vem, a pergunta não chega perguntando se você sabe, ela chega a pergunta vem cobrando. Vem cobrando, exatamente. Na vida e na capoeira ela é assim, né? Ela não pergunta você sabe esquivar, você já vai aprender, porque essa aqui já foi. Uma das coisas que o mestre Kaká sempre nos disse, né? Rapaz, vocês são meninos pobres, já nasceram perdendo, vocês querem morrer perdendo? Então acredita na força da capoeira. Vamos treinar, vamos investir nela, vamos lá. Então falar do mestre Kaká, para mim, eu falo com amor, com carinho, com respeito, né? Eu não aprendi a ter uma relação comercial com meu mestre, eu aprendi a ter uma relação de família. Meu mestre conhece meu pai, conhece a minha mãe, conhece a minha família toda, frequenta a minha casa, até na minha ausência. Eu moro aqui em Roma, tem uma festa lá na casa da minha mãe, meu pai vai lá, vai almoçar, o mestre Kaká, né? Vai lá na casa dos meus pais. Então é uma relação muito próxima, então eu não consigo me desligar disso de uma forma, como eu vejo muito capoeirista destratando seus mestres, não valorizando, vendo e deixando como se fosse uma coisa tão fácil. Eu acredito que você já tenha discutido com seu pai, com a sua mãe, se zangar, tem coisas no seco, outras vezes fala achando que está certo hoje, daqui a 10 anos vê que estava errado e volta de novo e peça desculpa, mas nunca deixou seu mestre. E a mesma coisa eu vejo comigo, entendeu, Johnny? Graças a Deus não é só comigo, com todos os discípulos dele, ele tem essa relação assim. Então significa que ele não foi só mestre, ele foi um bom pai, né? Ele nos amou, porque mestre, quando ama o discípulo, né, ele ensina o discípulo, ele prepara o discípulo para a vida da capoeira, né? E o discípulo, quando ama o mestre, ele entende que tudo que o mestre faz é pelo bem dele, até corrigindo, chamando a atenção, é para o bem dele, né? Se uma criança chega com você, teu filho, papai, quero um McDonald's.
você vai dar McDonald's porque ele quer? Não, meu filho, você vai comer salada, mesmo não gostando, mas é o que você precisa no momento. E um dia você vai entender por que eu estou te dando isso. Então é a mesma coisa na capoeira. A função de pai é educar também, né? Não é só... A gente não gosta do que está recebendo no momento, porque a gente não entende, não tem maturidade. Aí vai passando os anos, a gente vê, pô, graças a Deus meu mestre fez aquilo na hora que eu mais precisei. Tinha que ser daquela forma, me freou ou me educou daquela forma. Entendeu? Então, é amor. Desculpa falar muito sobre isso, mas você fez uma pergunta... Não, mas aqui, o que eu gosto desse programa é que aqui é o lugar certo. Aqui não tem horário, aqui não tem tempo para pergunta. É como eu sempre falo, são 4 perguntas. É o que nasce, é a coisa do momento que a gente vai... Perguntar do meu mestre é difícil, cara, porque é muita coisa para dizer, o coração aperta, a gente já viveu muitas coisas juntos, construiu muitas coisas juntos, né? A gente saiu do cativeiro juntos, né? Eu fui uma das pessoas que trabalhou muito nesse processo junto com o mestre, e até hoje, né? Fui uma das pessoas que fortaleceu na hora que ele precisou, né? Eu estava ali. Então, sempre fui um cara um pouco soldado de militar, de acreditar, de amar, né? Com intensidade, amo capoeira, né? E dou minha vida por ela e me dedico a ela. E não basta para mim só que a capoeira me dê dignidade financeira, né? Que não dá, que a capoeira não me faz rico. A capoeira me faz rico de outra forma, como você também é rico de outra forma, né? No sentido riqueza materiais, mas a gente tem esse amor de retribuir. Eu vou morrer um dia e não vou levar nada desse mundo, então por que eu tenho que ficar prejudicando a coisa que eu mais amo na vida? A gente tem que deixar, né? E não coisas materiais. O material passa, fica com gente que a gente nem conhece. Você já viu a história de plantar tâmaras? Ouvi, acho que você colocou uma vez em um grupo que a gente estava conversando. Do Gugu. Aí eu li. Do Iê. Porque é isso, né? Às vezes a gente come a história é interessante, né? Que a pessoa come tâmaras, mas não sabe que ali demora mais de 100 anos para nascer. E alguém teve que plantar para você estar comendo. E você faz a mesma coisa para... Então, às vezes, nem tudo que a gente planta a gente vai colher, mas a gente tem que plantar com carinho, mesmo assim. Verdade. Legal. Eu sempre gosto quando tem conversas sobre relação aluno e o mestre, porque é muito bonito isso na capoeira. A capoeira nos ensinou a ter esse respeito, né, pelos mais velhos e pelos nossos mais velhos também. Claro, com todos os mestres em geral, mas também tem um carinho especial com o nosso mestre, né, com a pessoa que nos ensinou, que pegou pela mão ali, que ajudou, né, que ajuda, que está sempre com a gente. Então eu gosto quando tem essa relação estreita. Johnny, rapidinho, antes que você passe para a próxima pergunta, posso comentar uma última coisa? Pode, claro, fique à vontade. Iê Capoeira. Não entendi. Sabe aquela revista? Você é dessa época, do Iê Capoeira? Sim. Cara, eu via todos aqueles mestres ali na revista, né? E eu dizia para mim mesmo, ali menino, sem muita expectativa, dizia, pô, um dia eu vou conhecer esses mestres pessoalmente, né? E hoje em dia eu tive o prazer e a honra, né, de conhecer a maioria deles que estão vivos, desde os mestres famosos e não famosos, né? Tem muitos que eu também não tive a oportunidade de conhecer ainda, que eu gostaria de conhecer, mas já conheci bastante que estava naquela lista. E quanto mais eu conhecer esses mestres, mais eu valorizo o meu. Olha, isso aqui é interessante, né, cara? Que interessante. Porque às vezes tem vários sentidos aí, né? Nessa frase aí tem vários sentidos. E às vezes não tudo que está ali em uma capa de revista é realmente aquilo que a gente talvez imaginava, né, do que seria, talvez porque não é mesmo, ou talvez por expectativas nossas em cima dessas pessoas, ou talvez porque realmente o nosso mestre, não só porque ele não está numa capa de revista, não quer dizer que ele não tenha um valor, que ele não seja uma pessoa de nível, quanto aquelas pessoas que estão aí também. Eu costumo pensar que eu tenho um tesouro dentro de casa. Eu não tenho dúvida disso. Tenho um tesouro dentro de casa. Essa revista Capoeira, a revista Capoeira, a Iê Capoeira, fizeram um bom trabalho, né? Porque no momento que não tinha internet, não tinha... Eu lembro que essas revistas você comprava na banca, né? Era na banquinha de jornal mesmo que saía. Então você, né, quando sabia mais ou menos quando ia lançar, já ficava pesquisando as bancas de... Pelo menos eu fazia assim, já ficava pesquisando as bancas de revista, perguntava se chegou a nova. Eu fazia a coleção, eu tinha todas. Eu devo ter bastante lá no Brasil. Né, você poder ler, você via a foto dos eventos, né? Evento, não sei, grupo tal, lá não sei na onde, um monte de gente, todos os mestres. Tu é de Campinas, não? Eu sou de Campinas.
Pois é, Campinas, pô, você tava ali no coração do furacão. Agora imagina pra mim, cara, que eu tava lá em Manaus, que já é uma terra isolada na geografia do país, né? Tem o Rio Amazonas, quer dizer, para você cruzar pro resto do país só de avião ou de barco, que demora vários dias. Então a gente não tinha acesso, né? Capoeiristicamente era mais isolado. Então quando chegava uma revista, chegava um vídeo, a gente devorava. Eu lembro que era bem isso mesmo, porque eu lembro que naquele momento a gente também não tinha noção das distâncias. Eu lembro que falava muito assim em Curitiba, né, naquele momento ali, no seu evento mundial em Curitiba, tal. Eu tava pensando, pô, Curitiba é no sul do país, mas eu não tinha noção de quantas horas era, tipo, Campinas para Curitiba, se era 2 horas, se era 12 horas, se era... Eu tinha muito disso através do meu pai, porque meu pai às vezes viajava bastante para eventos fora, e ali, quando ele voltava, ele falava, pô, viagem longa pra caramba, a gente foi para Goiânia, sei lá quantas horas de ônibus, 20 e poucas horas, 35, não me lembro. Aí eu ficava, caramba, pô, isso aqui é longe. Pô, fomos para Bahia, pô, 3 dias de ônibus. Aí você ficava... Aí falava, pô, vamos para o Rio de Janeiro, então vai sair de manhã, quando chega na tardezinha já tô lá. Então, pô, Rio de Janeiro é mais pertinho. Então, a minha geografia era formada ali através do... Claro, tinha escola que te dava uma noção, mas não falava quantas horas era de ônibus ou de avião. Falava em quilômetros, mas eu, pô, adolescente ali, 12 anos, pô, quantos quilômetros, quantas horas dá para fazer 10 quilômetros? Não tinha noção. Agora nesse evento, se lascava sentado um tempão, né? Aí chegava no evento e ficava sentado o tempo todo. Processo. É um processo, né? Uma coisa que acho que ajudou a gente a valorizar, né? Ainda mais os pequenos momentos, os detalhes. Alguns momentos talvez exagerados, porque eu acredito que hoje você pegar uma pessoa e fazer ela viajar, sei lá, 12 horas, 14 horas, e não poder nem se movimentar um pouquinho dentro de uma roda, ou talvez nem poder fazer uma perguntinha para o mestre, poder ali apertar a mão do mestre como era antigamente. Acredito que hoje, assim, do meu ponto de vista, vejo que é um pouco exagerado, mas também vejo algumas coisas hoje que acontecem que são muito exageradas, né? A pessoa tem que jogar, a pessoa tem que ter o momento dela, porque ela viajou, porque ela pagou, então ela precisa ter... Né? São extremos, né? São extremos. Mas você tocou num ponto interessante, cara. Minha avó dizia uma coisa assim, diz, né, que ela tá viva, graças a Deus. Para você conhecer bem uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal no lado dela. Como é que você come sal? Tem que estar lá, né? Tem que estar do lado. Devagarinho. Então, para saber se o capoeirista gosta mesmo, cara, ele tem que... Às vezes é bom que essas etapas façam parte da tua história, para que você aprenda a valorizar a capoeira. A gente valoriza a capoeira, né? Nem tudo pode ser um mar de rosa, tudo de mão beijada. Hoje em dia o capoeirista está chegando agora, pô, ele quer uma resposta, pergunta do mestre dele, o mestre dele diz assim, rapaz, não está na hora de você receber essa resposta não. Ele corre no Google, todo está buscando sozinho. Quer dizer, né, atrapalha um pouco essa relação de mestre e discípulo. Ajuda bastante a modernidade, né, a internet, esse mundo, a globalização, mas atrapalha pra caramba também a relação de mestre e discípulo, principalmente pelo conceito do tribalismo, da oralidade, de estar perto, do olhar para aprender, do olhar através do exemplo. Nem tudo tem que ser explicado na hora que você quer, né? Então eu me nutri dentro desse conceito, né, desse tipo de educação capoeirística. Em falar em momento, me veio uma mente uma coisa muito legal com o contramestre Rodrigo Maia. Pô, foi fantástico, a gente estava no evento, a gente estava sentado ali naquela resenha, tava conversando ali na bateria quando tem a pausa, aí veio uma menina e perguntou para ele assim, né, falou, mestre, como é que significado tem aquele momento que você vai no chão e faz como se você estivesse pegando umas coisas assim e tal, e eu só escutando aqui de lado, né, daí eu pensei, eu falei, quero ver como é que ele vai se sair agora, né? Só fiquei pensando, só fiquei quietinho ali comigo, né? Ele escutando ela perguntar e tal, aí ele escutou tudo, aí ele pegou e falou assim pra ela, quanto tempo de capoeira você tem? Ela falou assim, não, eu comecei agora, faz tipo 10 meses, alguma coisa assim. Ele falou, entendi. Então, aquilo ali era só uma expressão de ginga, nada demais. Eu falei, olha ali, eu falei, caramba, ele, né, ela não estava no tempo certo para poder entender tudo aquilo, toda aquela resposta, né, todos aqueles porquês que ela queria saber. Ela precisava caminhar mais, entender mais, viajar mais, conhecer mais, para poder entender a resposta que naquele momento, se chegasse para ela, aquele momentinho ali, aquela resposta que ele deu, estava de bom tamanho, né? E ali eu falei, realmente,
é uma confirmação, né? Às vezes a gente não está preparado, às vezes a pessoa não está preparada para receber as respostas, né? Você vai botar uma Ferrari na mão de uma criança? De jeito nenhum, não dá, né? Não. Né? Nem tudo que a pessoa quer, ela tem que receber naquela hora, só porque ela quer. E hoje, às vezes, é o que acontece muito, né? Nossa pressa, a pressa do mundo moderno, né? Tudo que você pega na palma da mão, através do telefone, através, né? Como a gente já falou antes, é tudo muito rápido, num clique você já tem a resposta para tudo. Então, às vezes, muita coisa se perde nesse processo muito imediato. Mudando um pouco de assunto, eu quero que você fale um pouquinho como é que você foi parar na Jamaica, como é que foi esse processo todo de você... Eu não sei se você passou por outros países antes, ou se foi a sua primeira viagem assim, para morar, né, que você saiu de Manaus e foi para morar na Jamaica. Como é que foi todo esse processo aí? Rapaz, você sabe que o tempo é uma fábrica de monstros, né? Quando a gente é mais novo, a gente é mais bonitinho, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Vai gilhando e tal. E um dia, cara, eu tava lá em Manaus jogando capoeira com um amigo. E aí, porra, era numa apresentação. O Mestre Kaká tinha nos levado para fazer uma apresentação numa festa cultural. E festa de gente bacana e tal. E lá tinha uns coreanos, né? E, pô, o coreano lá se encantou comigo. No começo eu até pensei assim, falei, rapaz, esse cara joga do outro time, que eu não tenho problema nenhum, mas será que joga? Como é que é? Eu fiquei na dúvida, né? Porque o cara chegou, porra, não sei o quê. Eu mais novo, com a característica indígena, jogando capoeira, pá, né? Mais magro, assim, naquele perfil de bailarino, né? E aí o cara me fez uma proposta de trabalho, né? Falou, olha assim, olha, eu tô montando um grupo folclórico, que a gente vai apresentar várias coisas, capoeira, cuspir-fogo, dança, boi bumbá, né? Porque no Amazonas nós temos o boi bumbá, né? Que não é o Bumba Meu Boi do Maranhão, mas é o boi bumbá, né? Que já é também um mix do boi bumbá com a cultura indígena. Então tem os rituais indígenas e tudo. Ele perguntou, você sabe dançar? Eu falei, rapaz, eu nunca dancei na minha vida o que você quer que eu dance. Aí ele falou, mas venha fazer o casting. E eu fui. Chegou lá, assim, eu me dei bem. Passei, mas não na dança, né? Passei na capoeira, passei ali no comportamento de palco e tal, essas coisas, até porque com o Mestre Kaká a gente sempre fez várias apresentações, e a esposa do mestre é mestra, né, de danças de matriz africana, então ela sempre passou essa base pra gente. Então eu fui me dando bem em algumas coisas, outras coisas eu não sabia fazer. O cara gostou de mim e falou bem assim, olha, se você quiser, você está contratado, o salário vai ser tanto. E para mim era uma coisa assim que eu falava, pô, será que está acontecendo isso? Será que é isso mesmo? E uma coisa assim, tudo nova, né? E era para ir para a Coreia do Sul, para morar, né? Com um grupo de 20 pessoas. Né? E nesse grupo tinha alguns capoeiristas, tinham bailarinos, tinha pessoas que só iam fazer o boi bumbá, tinha pessoas que ajeitavam fantasia, pessoas do samba. Então eu peguei e falei, quer saber, eu vou. Pô, nunca tinha viajado de avião, cara, imagina. No Brasil, minha primeira viagem internacional de avião foi diretamente para a Coreia do Sul, outro lado do mundo. E aí você pode imaginar, né? Manaus, que faz um calor de 40, que pode ir de 40 a 50 graus. Né? Úmido, calor da porra. Putz, no outro dia, você pegar um avião, tá no meio do frio, no meio do gelo. Enfim, para mim foi um grande aprendizado, um choque cultural também. Né? Aprendi bastante, mas foi o primeiro país que eu tive a oportunidade de conhecer. Né? Fiquei 8 meses. Ah, legal, não sabia não. Voltei para o Brasil. E nessa época eu já conhecia, já tinha um amigo meu, um alemão, que a gente fez amizade também através do cativeiro, né? Que ele morou lá em Manaus, ia para treinar lá com o Mestre Kaká, gostava muito do mestre, gosta, né? Ainda tem uma amizade muito grande com ele. E ele tinha ido, nessa época que eu estava na Coreia, ele foi para Jamaica de turismo, né? Porque, pô, capoeira, né? Você vê como é que vai aqui na Europa, né? Então ele já botou uns dread e tal, não sei o que, capoeiro, e o mestre dele era um mestre negão que tinha um rasta também. E aí ele se encantando assim pela cultura preta brasileira, ele pegou voo na Jamaica, né? Pô, foi pra Jamaica, não tinha capoeira na Jamaica. Quando eu voltei da Coreia, ele foi pro Brasil na mesma época e falou, capacete, é o seguinte, lá na Jamaica não tem capoeira não, cara. Eu falei, é mesmo? E o que tem? Ele falou, bora colocar capoeira lá? Tem dinheiro? Eu falei, rapaz, tu tá falando sério? Ele falou, tô. Aí eu falei, pô, eu tenho uma mixaria aqui que eu consegui juntar na Coreia, né? Ele falou, quer investir? E aí eu perguntei como é que ia ser, ele falou, não, eu fui lá de turismo, eu vi como é que é mais ou menos as coisas.
a gente tenta. Eu Mete falei, a cara. então bora, né? Eu e esse alemão maluco, tipo, contra meu brodaço. E a gente encarou essa missão, cara. No entanto, quando a gente chegou, pô, eu peguei logo um chá de cadeira, fiquei logo preso na imigração 8 horas. Como é que você vai para um país, né? Eu, na minha inocência, pô, não, vou chegar na Jamaica, eu vou entrar. E o cara, cadê sua passagem de volta? Eu falei, bicho, é só daqui a alguns meses. Ele falou, mas você não pode ficar tanto tempo aqui. Aí o cara achou que era alguma coisa estranha, bum. Viu a cabaça, não entendi o que era aquilo. Aí, capoeira nada, tá? Eu não sabia falar nada de inglês. Até hoje eu não aprendi, né? Mas eu falo o inglês vagabundo. E aí, pum, fiquei lá numa sala, cara, o desespero da porra. Eu falei, caramba, vou voltar, cara, a galera vai botar pra fora. E que nada, graças a Deus, foi um cara da embaixada, eles entraram em contato com o pessoal da embaixada. Aí veio um senhor da embaixada brasileira, conversou com eles, me liberaram por algum tempo. E aí começou toda essa aventura na Jamaica, que foi muito massa, um grande aprendizado. Fiquei muito feliz de ter vivido quase 4 anos naquela ilha. A gente plantou capoeira, era muito difícil, Johnny. Se eu te contar essa história, é história de filme, você não vai acreditar. Mas eu fiquei extremamente feliz em ter vivido uma experiência dessa forma, onde eu posso dizer que eu fui um dos pioneiros, né, da capoeira na ilha da Jamaica. E ali realmente não tinha capoeira nenhuma, não tinha chegado nada ainda? Nada. Não sabia, né? Nunca tinha visto. Que louco. Você ficou mesmo em Kingston, né? Kingston que chama a capital, é isso? Na capital, Kingston. Caramba, que louco. Então você é um pioneiro ali da capoeira na Jamaica e tudo por um acaso, né? Através das amizades e pegou esse... Capoeira, né? Capoeira é assim, uma grande comunidade. E dali você foi para Barcelona ou você voltou para o Brasil, depois ficou um tempo no Brasil, foi para Barcelona, como é que foi? Você sabe que a gente nunca anda só, né? A capoeira não nos deixa sozinhos nunca, sempre nos coloca presentes e pessoas para nos ajudar na caminhada, né? Então, nesse processo todo da Jamaica, eu também levei uma mulher que eu tinha na época, né? Foi minha esposa, minha primeira esposa. Essa história vai ficar muito longa aqui, viu? Eu levei minha primeira esposa, cara, né? Porque a gente já se conhecia e tal. Eu fui pra Jamaica, eu tentei a sorte. Quando eu voltei, falei pra ela, olha, agora dá pra gente juntar as escovas de dente, né? Aí eu levei ela pra ilha, e aí depois não funcionou muito bem. E aí lá eu já conheci uma outra pessoa, né? Que foi minha companheira também na ilha, uma espanhola, né, que a gente morava junto na ilha e tal, tinha uma vida ali. E foi quando terminou o contrato de trabalho dela, que essa espanhola era professora de espanhol na universidade. E terminou o contrato dela de trabalho e ela falou bem assim, olha, é o seguinte, eu vou voltar para a Espanha. E aí eu falei, pô, e aí como é que a gente fica? Ela falou, nada, a gente fica junto, vem comigo. E eu pensei, caramba, bicho, eu já conhecia a Jamaica de uma ponta a outra. Eu já conhecia uma galera, eu conheci muito bem a ilha, né? Viajei bastante dentro da ilha, trabalhei bastante, tinha um monte de amigos. Eu falei, quer saber? Eu também já estava um pouco enjoado da ilha, porque eu estava na ilha, né? Eu pensava assim, pô, eu vi aquele movimento da capoeira na Europa, eu já tinha ido na Europa 2 vezes com o Simpson, visitar a família dele e conhecer a capoeira, e conheci a capoeira na Alemanha. Entendi. E alguns capoeiristas. Depois voltei para Jamaica. Então eu pensei assim, falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou com você, mas você vai primeiro, né? Você vai primeiro, você se organiza, arruma um trabalho. Quando você estiver organizada, eu chego lá. Enquanto isso, eu vou para a Alemanha, né? Que eu já fiz algumas pontes e vou trabalhando ali, né? Vou tentando ganhar uma grana e quando eu chegar na Espanha, a gente já se organiza melhor. E fizemos justamente isso. Ela foi para a Espanha, eu fui para a Alemanha. Cheguei na Alemanha, Johnny, aí vem a rasteira da vida, né? Realmente, pô, graças a Deus, o Cativeiro era um grupo grande, né, na época. Então, tipo assim, consegui organizar trabalhos. Várias pontes e tal. E, pô, mas quando faltou 2 semanas para chegar na Espanha, que eu já tava com a passagem comprada, já não podia voltar atrás, porque na Jamaica a gente trabalhava mesmo, nós tínhamos uma ONG, né, que a ONG já prestava serviço para o governo jamaicano, a ONG já estava associada com a Embaixada Brasileira e era tudo na base do contrato. Então, quando eu saí da Jamaica, eu deixei isso para trás. Eu fechei meu contrato, fechei tudo apostando na relação.
né? É a rasteira da vida, né? E aí o que aconteceu foi isso, justamente isso, né? Cheguei na Alemanha, aí faltou 2 semanas e ela me disse, olha, encontrei meu ex. Encontrei meu ex e voltei pra ele. Eu falei, porra, na hora veio aquele. O sangue esquentou, mas eu pensei, rapaz, é a hora de ser capoeira. Tem que ser, né? Eu falei, mas peraí, pô, tu encontrou teu ex, eu te entendo, tal, normal. Você não tá entendendo o que tá acontecendo, a gente tem que conversar cara a cara. Aí a gente conserta isso aí. Aí ela falou, tu já tem a passagem, então tu vem. Aí eu falei, eu vou, ficar fria. É lamentável, eu tô triste, mas fazer o quê? E, meu irmão, com o coração partido, cara. Cheguei ali na Espanha, em Málaga, na cidade de Málaga. E aí eu vi que a figura estava totalmente inclinada para o outro, né? Tava vendido já. O outro já tinha entrado na cabeça dela e falou, rapaz, você vai fazer o que da sua vida casando com um imigrante, o cara nem fala a língua, vai se perder aqui, você vai ter que se sustentar e sustentar ele. E botou o terror na cabeça dela, né? E aí no final ela pirou a cabeça, desviou todo o foco. E eu realmente conheci uma outra pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Assim, eu falei, caramba, cara, eu não conheço você, é outra pessoa. Mas enfim, quando eu vi que não dava mesmo, eu falei, olha, quer saber? Tá aqui meu berimbau, deixa que eu vou pro outro lado ali. Justamente. Falei, compra uma passagem para mim para ir para Barcelona. Eu tenho um dinheiro aqui, ó, tá aí, pum. E eu não tinha muita grana, mas eu falei, BC, compra aí a passagem para Barcelona. Tu vai fazer o que em Barcelona? Eu falei, não sei, eu quero conhecer, sempre escutei falar de Barcelona. Eu tenho um mês de visto ainda, eu vou para lá. Quando der meu mês, eu volto pro Brasil e sigo minha vida. Rapaz, não conhecia ninguém em Barcelona, John. Ninguém. Liguei desesperado pro meu mestre. Quando ela deu as costas, eu fui correndo para ligar pro mestre. Mestre, eu tô fudido. Aí ele, por que, capacete? Eu falei, porra, mestre, tô nessa situação aqui. Ele falou, peraí, rapaz, eu só conheço uma pessoa que tá em Barcelona. Nem sei se ele tá bem, se ele tá vivo, como é que ele tá. Eu falei, quem é? O mestre Gil Maciel. Eu falei, porra, já escutei falar, mas não conheço ele não, mestre. Ele falou, rapaz, tá aqui o número do telefone dele, liga pra ele e veja aí. Liguei pro mestre Gil, falei, mestre, sou o discípulo mestre Cacapa, contei a história pra ele. Pô, tô chegando em Barcelona. Ele falou, capacete, não posso fazer nada por você não. Seja bem-vindo, mas... Vou fazer por você e te receber ali numa praça que a gente marcou um encontro e dar um rolê e eu vou te explicando algumas coisas como funciona, te dou uma luz, mas infelizmente eu moro num cantinho, tô com a minha mulher, pô, infelizmente não tem espaço, é normal, né? Tem que entender. E aí, Johnny, na aventura, cara, fui pra Barcelona, com o coração, porra, despedaçado, triste, chorei. Rapaz, mas como é que é a capoeira, cara? Eu tava no aeroporto de Málaga, lascado, mano. Emocionalmente destruído. E aí eu vi um negão, velho, do outro lado da sala, assim, do aeroporto, né? Um cara, um segurança. E aí eu olhei assim, eu pensei, pô, o cara tá trabalhando aqui, não sabia se era brasileiro, não. Falei, aquele cara é capoeirista. Tem um jeito de familiar. O cara sumiu. O cara desapareceu, eu procurei, papapá. Quando eu vi o cara nas minhas costas, velho, tum. Ei, capoeira, aí eu olhei. Falei, pô, o cara me reconheceu, não sei como. E aí eu comecei a conversar com ele, era o Mestre Chocolate. Olha que onda. Mestre Chocolate, do grupo Libertação, Luta de Libertação. E aí eu contei, porra, eu vomitei essa minha história. E ele ficou com uma pena da porra, ele tocou no meu ombro, eu nunca mais esqueci disso. Ele falou, rapaz, não tenha medo não, você é capoeira, tudo vai dar certo. E Deus tá com você, meu irmão. Vai lá, acredite. E aquilo me deu uma força, velho. Faleceu, né? E assim, lagrimando e tal, mas eu falei, vou. E cheguei em Barcelona, né? Porra, cheguei em Barcelona só com as malas, cara. Não tinha dinheiro, não tinha assim, eu tinha uma mixaria, não sabia o que ia fazer, né, da minha vida. E não conhecia o Mestre Gil. Falei, meu irmão, como é que eu vou conhecer esse cara, velho? Como é que eu vou saber quem é Mestre Gil? Ele vai aparecer na minha frente, como é que eu vou saber quem é? E aí ele me marcou na Praça Espanha. Pô, na Praça Espanha em Barcelona, não sei se você já foi lá, é uma praça gigante com de pessoas, cara. Eu fiquei ali sentado com as malas, tudo que eu tinha na minha vida, né? Eu fiquei, porra, como é que eu vou conhecer o mestre no meio dessa multidão, cara? Tudo bem, fiquei ali sentado. E aí eu fiquei olhando assim, procurando, e vi um cara do outro lado da praça, longe pra caramba, numa chamada. E aí eu olhei assim, de onde eu falei, porra,
Não é possível. Não é possível, isso é uma chamada. Eu vou responder. Fiquei em pé e respondi. Aí o cara, ele fez assim, é você? Aí eu falei, sou eu. Rapaz, Johnny, foi assim o nosso encontro. Parece filme, mas parece mentira, né? Que loucura, cara. Na hora, a pedra bateu uma na outra. E aí o mestre me levou para andar na cidade, eu com as malas ali. Chegou na Rambla, né? Ali na frente da Praça Catalunha. Meu irmão, um mar de gente, né? Um mar de pessoas. Eu vi a ponta de um berimbau, cara, tu acredita? Aí eu olhei assim, eu falei, mestre, aquilo ali é um berimbau. Ele falou, rapaz, tá aparecendo. Eu falei, peraí. Deixei as malas com ele. Corri pra encontrar esse berimbau. Consegui alcançar o cara. Era o professor Forró, né? Que hoje é um grande amigo. E o Forró ali sem camisa e tal. E aí eu falei tudo que tinha acontecido rapidamente pra ele. Ele ficou com pena, né? Aí ele falou, porra, velho, vem comigo. Aí me chamou e eu fui com ele, né? Chegou. A gente chegou na boqueria. Aí tinha ali um grupo de capoeiristas de diferentes escolas que eles se juntavam para fazer show na rua para ganhar um dinheiro. Aí beleza, né? Quando eu cheguei, quando eu vi assim, rapaz, aí tinha um capoeirista lá da cidade de Manaus. Caramba! Só que de um grupo que a gente teve vários problemas. Que não era muito amigável ao seu. Mas assim, a gente já tinha conversado algumas vezes e tal, e ele tinha dito assim, não, pô, o dia que cair aqui eu dou uma força e tal, mas eu não sabia realmente como é que ia ser o impacto, né? Porque a gente teve vários problemas no Brasil e tal. Pô, ali eu tomei outra rasteira da vida, né, cara? Que chegou, ele me viu, eu olhei pra ele assim, eu falei, putz, agora acabou tudo. Você tem que sair na mão aqui. Que nada, o cara abriu os braços, mano. Me deu um abraço, me recebeu, me ouviu, que foi importante ter alguém para me escutar. O cara me escutou. O cara disse que naquele dia eu tinha uma casa para dormir, um sofá, né, que eu podia ficar na casa dele durante 15 dias. E perguntou, sabe trabalhar com show? Eu falei, cara, não sei trabalhar... Não sei como é que vocês trabalham com show aqui, não. Alguma coisa, de repente, eu consigo fazer. O cara falou, então assiste aí o primeiro. E se tu achar que tu consegue entrar... Tu entra e a gente vê aqui se a gente consegue te ajudar. E aí eu fui aprendendo também a trabalhar na rua, fazendo apresentações. Não sabia, tipo assim, o meu mestre não me treinou para isso, né, cara? Mas eu... É diferente, né? Hã? Que é diferente, né? O show na rua é tudo uma outra coisa. Outra dinâmica, com o público, tudo é diferente pra caramba. Já fiz algumas vezes, a pegada é completamente outra. E eu fui, né, cara, encarei, consegui me enquadrar, os caras me aceitaram no começo ali, né, ele repartiu o dinheiro entre eles, aí cada um me dava um negocinho pela participação, aí eu fui ganhando mais autoridade, né, aí foi repartido por partes iguais, e graças à rua, em Barcelona, né, consegui me sustentar durante 1 ano e meio, né, e eu dou muito valor pros caras, os caras são muito guerreiros, cara, que acredito também, é uma outra forma de acreditar na capoeira, né, nessa força, né, que a capoeira vai nutrindo cada um de nós. E é isso, né? E depois, em Barcelona, eu já consegui juntar uma grana, graças a Deus que eu ganhava na rua, juntei um dinheirinho, consegui alugar uma sala lá em Barcelona e consegui todo o trabalho, porque, pô, ilegal, sem documento, fiquei ilegal em Barcelona, não tinha trabalho. Como é que eu ia conseguir trabalho? Mandava currículo, ninguém me aceitava. Corria de polícia, velho, a polícia tentando me pegar, nunca corri no Brasil, tinha que correr lá. E aí eu falei, quer saber, cara, eu vou me dar meu próprio trabalho, né? Falei lá com uma senhora, ela aceitou alugar uma sala para mim e eu inaugurei a sala no dia do meu aniversário. Legal. Isso que o aniversário da escola Matumbé aqui na Europa é no dia do meu aniversário. A escola completa ano na mesma data. Porque eu me dei esse presente, eu falei, vou me dar meu próprio trabalho de presente. E no dia, logicamente, eu não tinha um aluno, mas eu fiquei super feliz de estar sozinho ali dentro treinando. De inaugurar, né? Se a gente não acreditar no nosso primeiro passo, quem que vai acreditar? Mas eu acredito que na inauguração, né, eu convidei todos os amigos que eu já tinha feito ali em Barcelona, e no dia a galera desceu com seus alunos, nós fizemos uma roda boa. Alunos meus mesmo da época eu só tinha, né, que era a minha namorada na época, e depois virou minha esposa, que foi a segunda esposa. Né? E depois... E aí outras histórias, né? Mas foi justamente nessa época, né, que comecei ali juntando, né, um aluno aqui, um aluno ali, pá, a coisa foi se construindo. E assim. E aí foi quantos anos em Barcelona que você morou antes depois que você veio direto para Roma ou passou em outro lugar? Não, 3 anos e meio morei em Barcelona.
né? E aí a minha ex-mulher, né, no caso, ela conseguiu um emprego aqui em Roma, que era um emprego muito bom, né? Ela tinha se preparado na vida dela para esse emprego e ela não podia recusar. E ela me falou: olha, eu tenho que me mudar para Roma e eu gostaria que você viesse junto. E para mim foi muito difícil, né, sair de Barcelona, porque putz, eu Estava estruturando, estava começando. já tinha feito vários eventos, já tinha levado o mestre, já tava familiarizado, né, cara? Já tava morando bem, já tava com documento, já tava legal, já tava naquele ponto que agora é a hora de trabalhar mais dura ainda. E tive que sair nessa hora, deixar tudo, né? Graças a Deus, eu falei com o Fofinho, né, com o contramestre Felipe Fofinho. Falei: Fofinho, a situação é essa, e aí, quer encarar? Se eu sair, o trabalho morre. Tu fica aí, segura. Ele falou. O Fofinho estava no Brasil, no momento? Estava no Brasil. Mas o Fofinho, a gente já tinha trabalhado juntos na Jamaica, né? Ah, entendi. Eu pulei uma parte dessa história, né? Que depois que o trabalho se fortaleceu na Jamaica, eu levei várias pessoas também para trabalhar. Então vocês já estavam já sintonizados ali, trabalhando juntos, já sabiam um pouco. E aí, Fofinho é meu amigo, é meu irmão de infância, né, cara? No sentido que a gente se conhece desde menino, sempre com a capoeira juntos, sempre indo pra roda juntos. Então é uma pessoa que eu confio. Então eu falei: pô, Fofinho, quer segurar o trabalho? Ele falou: quero. Ele vendeu tudo que ele tinha, largou tudo que ele tinha, um cara muito corajoso também, e foi para Barcelona. Chegou em Barcelona, e ali eu ainda estava em Barcelona, né? Fui mostrando para ele como funcionava. Eu falei: Fofinho, agora eu vou e você fica. E graças a Deus. Já estava um pouquinho mais estruturada a situação. É. E olha como é que são as coisas. 8 anos depois, você chega, né, já está inaugurando aí a sua academia, a sua nova casa. Já levou o mestre João Grande aí no seu evento, né, que é uma coisa maravilhosa. Acho que é uma honra. Não é nem só uma questão de você poder levar, mas é do mestre aceitar e de ele ter o prazer de estar no seu evento, porque não é tão simples assim, né, do jeito que as pessoas pensam. Ave Maria. E aí, como é que foi essa experiência de trazer o mestre João Grande no seu evento, de ter esse contato mais estreito, né, de não ser só aquela coisa, né, no evento ali rapidinho, mas de ter na sua casa, ter ali toda na sua... Então, agora são 8 anos que eu conheço o mestre João, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo através do Maia, né, do professor Maia, que organizou um evento. Acho que foi um dos primeiros eventos dele, se eu não me engano, ou não. Mas eu sei que foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de levar o mestre João. Maia morou em Barcelona também, né? Ele morava em Barcelona, ele está em Barcelona agora, né? Ele morava em Barcelona, depois ele foi para a Alemanha e agora... Na época ele não morava. Mas ele organizou um evento na Espanha, né? Que ele tinha os alunos e tal, conseguiu organizar e levou o mestre João. E nesse evento eu tive a oportunidade de conhecer o mestre, né? No entanto, que eu sou muito grato ao Maia de ter dado essa oportunidade de ter conhecido o mestre João Grande, né? E ter estreitado essa relação, né? Porque não apenas conheci o mestre, porque é aquilo, né? Tem gente que conhece o mestre, tira uma foto com o mestre, mas não quer dizer nada, né? Quer fazer uma aula com o mestre de experiência, mas realmente não quer aprender, e a gente tem que aprender a aprender, né? Então ali eu tomei uma decisão também, né? Foi uma decisão que, quando eu conheci o mestre e todo esse processo, e quando a gente saiu do cativeiro e o mestre Cacá montou o Matumbé, foi quando a gente direcionou o nosso trabalho para Capoeira Angola, né? Então, nesses anos todos, a gente está focado e nossa fonte de inspiração. Nosso trabalho se consolidou e está sendo fundamentado cada vez mais sempre na Capoeira Angola, né? Hoje é inegável que o nosso trabalho não está, né? E tudo isso também graças ao mestre João, no sentido da inspiração que ele nos deu, né? Porque conheci o mestre, me aproximei, tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, né, 2 vezes. Em cada oportunidade que eu fui, tive tempo para estar treinando com o mestre, estar frequentando a academia do mestre, estar conhecendo o melhor mestre. Na última vez foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de ir com o mestre Cacá, né? E eu vi algumas fotos. E a gente ficou vários dias em Nova York, indo de manhã e voltando de noite, né? Chegando de manhã na academia do mestre e voltando de noite e preparando lindos momentos, né? A gente conseguiu viver muitos momentos com o mestre. E desde sempre quando o mestre vem para a Europa, eu me esforço para estar próximo, para estar colado, falo com o mestre com muita frequência, né? Frequente mesmo.
de ligar, de tudo. E quando convidei o mestre João para vir, já não era uma novidade, né? Na verdade, já estava previsto para ser, na verdade, já estava ficando tarde. Só estava faltando só a data, né? Aquela coisa de oficializar. Né? Legal quando tem essa relação, que é o mais importante, né? Que às vezes, né? Às vezes confunde um pouco, vem aqui e tal, recebeu, foi, voltou, acabou. Não, então quer dizer que já tinha uma relação, é uma coisa que foi alimentada nos anos, né? Coisa que é a mais importante, né? É uma relação assim, porque o mestre veio, ele se sentiu bem, no entanto que muita coisa que ele nos ensinou e nos ensina, né? Porque muitas vezes o mestre também nos dá lição de várias formas, e é todo material de estudo para a gente. A gente aqui treina os movimentos do mestre, faz a sequência do mestre, não somente dele, claro, né? Porque eu tenho meu mestre e a gente tem toda a trajetória do nosso mestre, mas a gente usa muitos elementos do mestre João, muitos elementos do comportamento até o movimento, né? Então a gente tem uma grande influência e o mestre ele se sente muito bem, né? Em contato com o nosso trabalho, né? No entanto que ele tem um carinho muito grande por nós, não só por mim, mas também pela Ritinha, né, que ele chama de sambadeira. A gente se fala com muita frequência e é isso, né? Ele tem um papel muito importante também no nosso trabalho aqui em Roma. Quando eu fui para Nova York, eu fui na academia dele, aí o homem estava lá fazendo o trâmite todo lá, que me ajudou bastante lá em Nova York. E aí o homem me apresentou, né? Aí falou que eu era da Itália e tal. Aí já olhou assim e falou assim: ele conhece o Baraúna? Aí eu falei: conheço, mas conheço, lá de Roma, um amigo meu. Manda um abraço para ele, manda um abraço. Aí eu já percebi que, pelo fato de conhecer, abriu um pouquinho mais as portas para mim. Falei assim, bom, pelo menos se ele fizer alguma coisa errada lá, eu vou chamar o Baraúna, eu vou falar: vai catar aquele cara onde ele estiver e mata. Não, o mestre é bom demais, cara. Eu tenho muito prazer em ter esse contato com o mestre. A gente tem muito carinho por ele. A gente se fala mesmo com muito... E não se fala assim, não é só ligar. E se conversa há muito tempo. Toda vez que a gente se fala, é bastante tempo. Ele canta, ele toca, ele fala, ele nos ensina. E aí, como é que é? Estão treinando esse movimento? Cadê o movimento? Mostra aí. Outro dia ele ligou não, no sentido do Carrapeta, né? Que é um aluno que treinou comigo até ser treinel. E aí depois agora tá treinando com o mestre João, tá tendo essa oportunidade. E o Carrapeta falou: capacete, tô aqui na academia com o mestre, tô treinando aqui com o mestre. Aí me ligou, pá! Na hora que eu atendi, a gente também tava treinando aqui na academia. Aí o mestre falou: vocês estão fazendo o quê? Eu falei: mestre, a gente tá treinando aqui negativo e corrupio. Aí ele falou: então já faça isso. Aí já começou uma sequência. Mano, a aula foi massa, né? O mestre já dando aula ali, depois no final já cantando. E ele cantava, a gente tinha que responder daqui com o grupo. E quer dizer, numa coisa improvisada, espontânea, com muito carinho envolvido e assim, foi muito bom, cara. Eu fico muito feliz, porque a gente conhece muitos mestres, vai conhecendo os mestres na caminhada, mas não é todo mundo que leva o teu nome. Às vezes você, como mais novo, você leva o nome do mestre. Você de conhecer o mestre fulano. Mas às vezes, depois de 10 anos, você encontra o mestre nem lembra de você. Então, pra gente é uma honra, né? Que o mestre sabe o nosso nome, né? E não só o nome, né? Mas tem esse carinho também com o nosso trabalho, de entender, sabe? Conhece o nosso mestre, ele sabe, ele faz questão de perguntar: e vocês estão treinando movimentos, como é que tá? Sabe? E tem essa preocupação de saber se a gente está na manutenção, mantendo a informação que ele nos passou. E a gente está aqui nessa pegada, né? A gente acredita muito nessa sabedoria do mestre João também. É uma referência no nosso trabalho. E olha que bacana, né? Quando aconteceu esse lance da pandemia todo, né? Começou algumas pessoas assim trabalhando online. E aí era óbvio, né? Algumas pessoas, né? Algum pessoal, não estou falando que é todos, mas algum pessoal com mais idade, alguns mestres um pouco mais antigos, né? Não acreditavam muito nesse trabalho online, um pouco, né? Descredibilizavam um pouco essa onda do online. Não vou fazer isso, pô, não tem nada a ver, não sei o quê. E aí passou poucos meses, tal, aí o mestre João Grande vai dar uma oficina tal, online, pá. Uma oficina não, ele começou a ter algumas aulas e algumas era ele mesmo que estava ali movimentando. Aí eu pensei: cara, se o mestre João Grande está se adaptando, meu irmão, quem sou eu para falar: não, eu não vou me adaptar, não, eu não vou fazer, não é para mim, não é. Quem somos nós, né? Não só eu, mas quem somos nós, uma boa parte aí do mundo da capoeira. Claro, respeito a opção de todos, né, o modo de trabalhar de cada um, mas ele se colocando ali, né, foi realmente eu observei como se fosse
um gesto de humildade também. Assim, galera, é como se ele estivesse falando com o mundo da capoeira, mais ou menos assim. Pessoal, o mundo está mudando, está diferente, e a gente quer continuar mantendo vivo aquilo que a gente trabalhou até hoje. Infelizmente, ou felizmente, nesse período vai ter que ser assim. E a gente vai ter que se adaptar e vamos trabalhar assim. Né? Olha que humildade da dele. Ele podia ficar tranquilo na dele, botar o pessoal ali para fazer. Não, ele não. Né? Faz até hoje. Então, olha que lição, né? O mestre João dá lição de todos os cantos, né? Ele dá um gesto aqui assim com a mão, já é uma lição, já é uma aula que você toma com ele. E também, mais uma coisa legal, né? Você citar o Maia, né, cara? Eu queria até mandar um abraço para ele, se estiver assistindo em algum momento essa entrevista, porque ele sempre me manda uma mensagem, ele sempre me dá um feedback positivo, ele sempre manda ideias também. Então, você citou ele aqui também, né? Que fez essa ponte, também citei ele naquele lance da pergunta. Então, aproveito para mandar um abraço pro Maia, que é um cara extraordinário, que está sempre me fortalecendo nesse projeto novo do Guia Podcast. É seu Maia. Capacetezinho. Eu não sei se você está preparado para essa fase do programa, que a gente faz uma brincadeira. É brincadeira para a gente dar risada, pode ficar tranquilo, pode relaxar. Na vida de você tudo é saudável, meu irmão. É isso mesmo. E esse aqui é o bloco Sim, Sim, Não, Não. É um jogo que funciona assim. Eu vou falar uma frase. Se já aconteceu com você, você vai responder oi, sim, sim, sim. Se nunca aconteceu, você responde oi, não, não, não. Para a gente dar risada, algumas são coisas assim mais sérias e a maioria das vezes são coisas para a gente dar risada. Tá beleza? Aí. Vamos lá? Deixa eu respirar. Ó, essa aqui, pelo menos uma que estava aí, você quase aconteceu. Já perdeu um voo por ficar um pouquinho a mais na roda. Né? Pô, a roda começou a ficar legal, perdeu o voo. Oi, sim, sim, sim. Uma vez a gente quase perdeu, lembra, Lara? Quando a gente se conheceu, né, no evento do Pedigree, a gente foi no banheiro para se trocar. Quando a gente voltou para cumprimentar o pessoal, a melhor roda. Putz, e agora? Falou, só mais um joguinho, só mais um, vai você, depois fui eu, vai de novo. Vai... Ali foi quase. Ele teve a oportunidade de dar aquela risada no aeroporto, que a gente perguntou, conheceu aquela menina, né, que estava no evento. Aí ela, vocês são da capoeira e tal. E a gente perguntou assim, sim, qual é teu nome? Ela, Amante. Aí a gente ficou assim. Ah, verdade. Você olhou, sem entender muito, mas amante por quê? Não, amante da capoeira. Eu falei, entendi. É verdade, daí foi logo quando a gente chegou no aeroporto, a gente estava conversando ali, a gente fez assim, tipo, opa. Agora, eu lembrei desse episódio. Vamos lá para a segunda. Passando em Manaus com o seu berimbau, já perguntaram se fosse um arco e flecha. Oi, sim, sim, sim. Várias vezes. Vamos para a próxima. Por ter conhecido um pouco de outras lutas, me lembro uma vez que no evento do Capivara a gente fez até um showzinho ali, eu e você. Já pensou em ser o primeiro representante da capoeira Angola no MMA? Oi, não, não, não. Ia ser interessante, né? O primeiro representante da capoeira Angola no MMA. É dar uma polêmica do caramba, né? Ou não. Ou talvez até tenha, a gente não sabe, né? Às vezes o pessoal começou na Angola um tempo, né? E parou. Talvez até tenha, a gente não sabe. Vai ser bem engraçado. Vamos para a próxima. Já deu um chute, pode ser um martelo, um chapa, uma bênção. Pouco angoleiro em alguém. Oi, sim, sim, sim. Na hora da dor, tem o correr de Angola, o soco de Angola, a cabeçada de Angola, cuspida de Angola, xingar de Angola, te pego de Angola. Verdade, né? Como diz o mestre Paixão, na hora da dor, né? Oxe. Já comeu um pastel de natas mais gostoso que o pastel lá da feira de Manaus? Oi, não, não, não. Aí você quer me complicar. O pastelzinho da feira, é difícil você achar ali quem bata de frente com o pastel da feira. Ainda mais da sua cidade. É difícil. Sabor da terra. Não tem jeito. Já foi em um reggae na Jamaica e não aguentou o reggae,
devido àquela energia do Bob Marley que estava instaurada ali no lugar e você falou, hoje não vai dar não, vou para casa que hoje não é para mim? Oi, sim, 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 ou não, não, sim. Oi, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E me fala uma coisa, é mais mito desse lance do uso da cannabis ou acontece mesmo, é real? Você que morou lá pode falar com propriedade. Como é que é? É mito, é real? Como é que é isso? Meu amigo, só não fuma quem não quer. Ou seja, não é mito, é real. Rapaz, meu irmão, era incrível. Terminava a aula de capoeira, terminava a aula ali, rapaz, era todo mundo, cara. Não tem ninguém. E é barato, né? Uma coisa acessível para todo mundo tem, qualquer momento. Então não é só estereótipo, não. Quem gosta é o paraíso. Quem gosta é o paraíso. Não entendeu alguma vez o que o mestre João Grande falou? Ficou ali na dúvida. Oi, sim, sim, sim. Às vezes, Ali... 2 vezes, 3 vezes e pedir uma tradução. Ajuda dos universitários, ajuda. Não, a gente brinca assim, né? Às vezes eu fiz outras perguntas assim, mas eu acho muito interessante o modo do mestre João Grande se comunicar. Porque ele se comunica muito não verbalmente também, né? Ele está sempre ligado em todos os detalhes, sempre ali também, né, te comunicando, ou senão ele sempre puxa alguém do lado. Aconteceu isso comigo quando eu fui lá, eu fiquei sentado ali acuado, eu falei, pô, né, a roda já estava acontecendo, não queria também já chegar invadindo a roda, eu fiquei ali, né, cantando coro, respondendo, sentado na cadeirinha. Aí ele deu um toque no outro menino lá, mandou o menino me chamar para vir lá. Aí, na conversa que eu tive com o outro mestre aqui, ele já estava ganhando já todas as informações, sabendo tudo. Aí, uma coisa do mestre é que ele ensina muito através de metáfora, né? Você sabe por que é isso? Ah, não sabe, mas desse aqui. Então, é tipo assim, sempre colocando algum exemplo da natureza, alguma coisa assim, ele vai te dando uma lição. É bonito. Vai te dando os toques. Eu sempre gosto de falar do mestre João Grande, porque eu também tive algumas experiências incríveis com ele. É rico, é rico. Já ficou assustado caminhando em algum lugar um pouco perigoso na Jamaica? Oi, sim, sim, sim! Tem um lugar cabuloso lá também? Ah, pô, o Jamaica é conflito direto, né, cara? A gente dormia escutando tiroteio. Porque pô, uma das primeiras coisas que me impressionou quando eu cheguei na Jamaica foi ver a polícia de AK-47. Eu falei, pô, a polícia do Brasil anda de 38 na época que eu estava no Brasil. E chegou aqui e vejo a polícia de AK-47. Para mim já sentia o drama ali, né? E aí saber que a comunidade toda andava armada. Ou de arma branca, ou pistola, ou revólver. E aí o bicho pega, porque a galera não tem muita paciência para discussão. Então você tem que aprender a calar. O calado é vencedor, né? Calado é vencedor. Já se deparou com algum animal não doméstico pelas ruas de Manaus? Oi, sim, sim, sim! Ainda mais quando chovia. Que eu morava em Palafita, né? Então a água subia. Quando ela começava a secar, começava a aparecer os bichos, jacaré, mussum. Rapaz, eu não sei se dá para, não sei se quem mora ali já acostumou um pouquinho, já vê assim mais, mas rapaz, eu confesso que eu não ficaria muito confortável não. Talvez se acostuma, não sei, mas pô, deve dar. Pessoal, se eu bater de frente com uma cobra, pode ser desse tamanho aqui, acho que eu não vou aguentar. Não. Qualquer um. E para finalizar, eu nem sei. Eu escrevo, eu mesmo dou risada das coisas. Esse cara. Mas vamos lá. Por ser discípulo do mestre Cacá Bonatti, já pensou em adaptar o seu nome em Cacapacete? Oi, não. O Best tá bonito como o Best Cacá e capacete tá. Pô, eu, quando era criança, já não gostava do nome capacete, do apelido, né? Já foi na bagunça de molecagem, né? Entre criança. Papai. Tudo bem, tive que aprender a entender e aceitar, né? Hoje até minha mãe me chama assim, cara. É mesmo? Se você liga lá pra cá, você quer falar, capacete. Ou seja, se a mãe aceitou, você não tem meu apoio de correr. Normalmente a mãe é a última resistência ali para preservar o nome do filho, né? Mas ali, se a mãe aceitou, já era. Vamos lá para a segunda brincadeira, essa aqui é a mais fácil. Chama Vivendo e Aprendendo.
Por ter morado em vários países, né, e diferente entre eles, eu vou fazer aqui vou falar algumas perguntas e você vai falar em qual país ou qual cidade você sentiu essa sensação. Pode ser o país ou pode ser a cidade. Aqui é fácil. O mais frio. Alemanha, Nuremberg. Mais calor. Manaus. Meu amor, diga uma coisa quente no meu ouvido. Manaus. Essa é boa. Onde você sentiu mais medo? Jamaica. Não, tô brincando, Manaus também, viu? Manaus ou Jamaica? Vai, escolhe. Manaus. Manaus? É porque você era arruaceiro, né? Você andava pros becos aí, e daí você... Só por isso. As melhores festas? Jamaica. eu tô indo na dúvida, Jamaica ou Barcelona, mas acho que Jamaica ganha, velho. Jamaica ganha? O mais longe? Seul. Ali, quantas horas dá? Pô, dá o quê? 24? De Manaus, de Campinas não sei, mas de Manaus deu 36 horas, né? Quando eu fui. Ou 2 a mais, ou 6 a mais, 6 a menos, é longe do mesmo jeito. Mas foi boa, foi uma ótima experiência. A melhor comida? Um tambaqui assado, Manaus. O menor, o pequenininho, o menor país? Jamaica. O mais bonito? Pô, agora você me botou... Eu vou botar Jamaica, que é lindo demais. Jamaica. O mais pontual? Você fala, ele não tinha como, começava na hora, não tinha como correr. Germânia, Alemanha. Rapaz, primeira vez que eu fui lá no evento, eu perdi o trem, porque eu consegui pegar o trem antes. Era tipo 7h28, eu tinha que pegar o das 7h30, aí passou 7h28, falei, esse aqui, né? Falta 2 minutos. Entrei nada, eu falei, pô, fiquei todo perdido lá. O que você ainda não foi, mas gostaria de ir? Bali. Eu fui, é show. Eu gostaria de ir em Bali. Legal. Vale a pena. Minha mulher também é doida para conhecer Bali, mas vale a pena. Bali eu quero ir. Um dia eu vou com a Ritinha aqui. Não, vale a pena. Tudo baratinho, bom, praia. Quem gosta de surfar, eu gosto, é uma delícia. Infelizmente eu perdi, né? Lá em Manaus só tem a pororoca, não tem onda, né? É verdade, lá tem a pororoca. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano, acho que é. Uma vez por ano, o bicho pega lá, mas pororoca é perigosa, né? Cheio de tronco de árvore, bicho. Ali é. Com certeza não é o melhor lugar para aprender a surfar. Mas tem uns caras que vão, hein? Não, mas não para aprender, né? Já tem a habilidade que vai. São ondas que duram por vários minutos, né, cara? E ela vai, né? Vai estendendo, vai... ali deve ser, para surfar ali também tem que ter casca grossa. Para fechar, gostaria que você falasse de um livro que te ajudou, de capoeira ou não, né, que te ajudou bastante aí na sua trajetória, que você recomendaria para outras pessoas. E também que você agradecesse, você citasse 2 nomes, de capoeira ou não, que você é muito grato, né, que você gostaria de deixar aí o seu recado de agradecimento a essa pessoa que fez aí por você em algum momento da tua vida ou ainda hoje. Um livro, olha, eu vou vender o peixe aqui, né? Pô, venda! É essa hora. Não, gente, olha, um livro que eu recomendo, é um livro muito bom, não simplesmente porque foi meu mestre que escreveu, mas é realmente as informações. O meu mestre, ele era muito colado com eu chamo de mestre, né? Eu conheci desde criança. A gente viu essa relação desde criança, que é o mestre Fred Abreu. E o mestre Kaká se sentia discípulo, né, do mestre Fred Abreu. Ele tinha como um mestre, né, de literatura, de pesquisa, de cultura. E o mestre Kaká sempre escreveu livros baseados em fatos e não em fantasias, né? Então ele sempre foi um pesquisador. O mestre Kaká é um pesquisador. Talvez agora um dos maiores que a capoeira tem. Então ele escreveu um livro extremamente importante, né, para quem quer entender a simbologia do pássaro Iuna no mundo da capoeira, né? Então ele escreveu um livro chamado Iuna Mandingueira, Ave e Símbolo da Capoeira, né? Que não é um livro que fala não só de capoeira regional e nem só de capoeira Angola, é um livro que fala e que dá direção para que você entenda o que a Iuna representa no contexto capoeirístico,
né? Para quem não sabe, a Iuna é no estado do Amazonas, que é um pássaro muito típico do nosso estado, chamado Alencor. Né? Eu já tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de ir na primeira expedição Iuna, né, que o mestre Cacá organizou atrás do pássaro, e para mim foi muito enriquecedor, né, conhecer toda essa história um pouco, né? Eu não sou o conhecedor, mas para mim foi muito enriquecedor participar dessa experiência, ver o pássaro de perto, conhecer mais sobre o seu habitat natural e entender mais da sua simbologia no contexto da capoeira, desde do nome da palavra Iuna até o ponto do berimbau tocar, do toque, do significado, porque mestre Bimbo, porque toca na Angola também. Então tem muitas razões que são muito ricas. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo o livro Iuna Mandingueira, Ave Símbolo da Capoeira, do mestre Cacá Bonatti. Legal. Aí está recomendado o livro do mestre Cacá Bonatti para a galera saber um pouquinho mais, que é um papo muito interessante, como um papo, é uma história, né? Conversa, todo um estudo, né, sobre a Iuna, que com certeza faz parte da vida de todos os capoeiristas e muitas coisas têm que ser esclarecidas ainda na vida de muita gente. Sim, senão, quem já teve a oportunidade de ir na academia do mestre Nenel, em Salvador, que já viu aquele passo, a Iuna, que está empalhada na academia do mestre, foi um presente do mestre Cacá para ele. Ah, legal. Eles têm uma amizade incrível, né, também. Eu tenho muito carinho também pelo mestre Nenel e por todos os mestres, né, que sempre frequentaram a nossa casa. Né, até citar um nome importante também, que foi o mestre Mo do Catendê, né, que era padrinho da nossa escola. Ele que fez o hino da nossa escola, que é o hino Matumbé, né, e ele que fez, nos deu de presente, e era uma figura extremamente importante, não só ele, né, como o mestre Augusto Januário, que é um padrinho também da nossa escola, um dos mestres do mestre Cacá Bonatti, né, da capoeira Angola. O mestre Augusto foi uma das principais referências para o mestre Cacá. Não só o mestre Augusto, mas o mestre Modo Catendê, o Fred, né, e várias outras pessoas que influenciaram o mestre Cacá. Legal. E vamos lá, pessoas dentro ou fora da capoeira, a parte desses mestres que você já citou, e você gostaria de deixar seu agradecimento, ou uma mensagem, ou falar um pouco dessas pessoas? Pô, Johnny, o agradecimento, ser grato é uma coisa muito vasta, né, cara? Porque é uma coisa que a gente aprende muito na capoeira. E quem ainda não entendeu, ainda não aprendeu a ser capoeirista, né? Ser grato. Então é difícil agradecer tão poucas pessoas, né? Eu tenho que agradecer muita gente que me deu a mão na hora que eu mais precisei, em cada etapa da minha vida, né? Entendo que são muitas, né? A nossa vida é feita de tantos momentos, né? Contei essa história que eu tive essa experiência em Barcelona, né, por exemplo. Então eu tive ali o mestre Gil Maciel, que me deu muita ajuda, o professor Pequeno, né, que é o Andy, que é esse amigo de Manaus, que abriu a porta da casa dele, foi uma das primeiras pessoas que me ajudou mesmo quando eu cheguei na Europa. E várias outras pessoas que ajudaram a minha caminhada, que eu não vou citar nomes para não esquecer. Né, quando eu cheguei aqui em Roma, Baiano, Aranha, essa galera também me deu uma mão. Né, foram pessoas que foram importantes na minha trajetória aqui, o Capivara, outros amigos. Mas se é para citar dois nomes, apenas dois nomes, eu vou citar primeiramente do meu mestre, né, novamente agradecê-lo. Quando eu estou me referindo à capoeira, né? É porque se meu pai e minha mãe assistissem isso aqui, para não criar ciúmes, né? Então me refiro ao mundo da capoeira. Eu agradeço o mestre Cacá, né, porque graças a ele eu posso hoje em dia dizer que a capoeira ela me deu uma identidade cultural e me cria uma trajetória feliz, né? Me dá energia para lutar. Então foi ele que me deu esse presente, né? Me ajudou em tudo e me ajuda. Então ele é a primeira pessoa. E a segunda pessoa que eu agradeço no mundo da capoeira é a Rita Miúda, né? Que é a Ritinha, minha companheira, que é uma guerreira, né? Não porque outras mulheres não sejam, outras pessoas que foram importantes na minha vida não sejam, mas ela é a pessoa que dia e noite a gente luta juntos, acredita juntos, sonha juntos e abraça as missões juntos, né? E Deus dá o cobertor conforme o frio de cada um, né? E a gente carrega a nossa cruz aqui e ela carrega junto comigo, eu carrego a dela, a gente se fortalece. Então é uma mulher que merece o meu respeito, meu reconhecimento e o meu amor, né, e minha gratidão. São
Eu agradeço hoje. E é isso. Meu mano, fechou. Muito obrigado pela sua participação, por você ter aceitado esse convite, por você ter conversado de tudo aqui com a gente e ter também compartilhado um pouquinho mais da sua experiência, da sua vivência, não só dentro da capoeira, mas também na vida, né? Tudo que você passou, os lugares que você já passou, né? Os seus momentos bons, os momentos também de dificuldade. Então, muito obrigado por você ter aberto o coração aqui com a gente. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse papo. Johnny, eu confesso para você que eu me senti muito bem, né? Você é uma pessoa que me faz bem, né? E quando uma pessoa eu falo sinceramente, na verdade eu fui conversando com você como se a gente estivesse conversando cara a cara e por muitas, talvez eu tenha falado coisas até demais que não lembrei que estava sendo gravado. Eu tô à vontade, me sinto bem. E eu agradeço pelo convite, fico muito feliz e orgulhoso que você, sendo você, esteja fazendo esse trabalho, que eu sei que é um trabalho de documentário, né? Daqui a 20, 30 anos, pessoas... Talvez vai ser importante para muita gente entender isso que você está fazendo agora. Então eu agradeço em nome da capoeira, né? Não sou talvez o representante. Sim, é um dos. Eu sou um dos, né? Mas não sou a pessoa que posso falar por todos, mas eu agradeço. Eu acho que eu ficaria feliz se daqui a 30 anos eu começasse capoeira e visse esses teus vídeos. Eu ficaria muito grato. E parabéns, eu agradeço, fico feliz pelo convite. Para mim foi muito bom, muito enriquecedor. Né? E é aquilo, né? A gente só fala do que tem, do que vive, e quem não tem história conta dos outros, né? E hoje eu falei de coração porque é tudo que eu vivi e vivo. Te agradeço mais uma vez. E é isso. E o podcast fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal para acompanhar tantas outras entrevistas maravilhosas e outros mestres que já passaram por aqui e deixaram a mensagem dele como fez hoje enquanto a mestre está passando. Obrigado a todos.